Na cidade, um homem chamado Riku tentava ligar o ar-condicionado em sua casa, mas o aparelho resolveu falhar no pior momento possível. Frustrado, decidiu deixá-lo para lá e pedir para alguém consertá-lo mais tarde. Mas ao ir buscar água, o dispensador liberou apenas uma pequena quantidade e ele não pôde deixar de amaldiçoar sua terrível sorte. Nesse instante, sua atenção foi atraída por uma notificação em seu relógio. Ao clicar nela, um holograma apareceu para lembrá-lo do evento Complete World, do qual ele quase havia se esquecido. No ano de 2300, robôs substituíram muitos empregos, levando a um aumento acentuado do desemprego. Como resultado, muitas pessoas recorreram aos jogos para obter renda, tornando-os um pilar fundamental da economia global. Com isso em mente, Riku pegou um dispositivo para entrar no Complete World, um jogo global com moeda universal. Conforme a esfera de luz se formava, Riku lembrou-se de que a moeda do jogo estava sincronizada com os sistemas financeiros oficiais. Ao ver a cápsula do jogo aparecer, ele sentiu alívio ao saber que seus ganhos no jogo poderiam se transformar em dinheiro real. Dentro da cápsula, Riku se sentia confiante para jogar aquele jogo de fantasia ocidental devido à sua experiência com jogos. Mais importante, o jogo começava com todos em pé de igualdade, dando aos jogadores de classe baixa como Riku uma chance de ascender. Determinado a aproveitar essa oportunidade, ele se preparou enquanto a contagem regressiva continuava. Assim que entrou no jogo, Riku foi recebido por uma cena de tirar o fôlego. Ao olhar ao redor, não pôde deixar de ficar maravilhado. Mas, de repente, seu relógio acendeu novamente. Em seguida, exibiu seu status de jogador, que era nível 1 com atributos comuns. Vendo isso, ele presumiu que todos começavam em pé de igualdade, mas alguém próximo chamou sua atenção. Um jogador disse que o jogo parecia real, e outro observou que não havia tutoriais, o que o tornava difícil. Ignorando isso, Riku começou a explorar, mas uma notificação o parabenizou por seus primeiros passos. Também informou que, após 1000 passos, ele havia desbloqueado o título Andarilho Divino e a habilidade 1000 milhas atordoado. Ele respirou fundo e ganhou outra conquista por respiração prolongada. O sistema disse que 1000 respirações profundas desbloqueariam o título Mestre da Respiração e a habilidade Cultivando Chi. Ao ver isso, ele ficou perplexo, mas também ganhou uma conquista por sentir choque pela primeira vez. No entanto, ele não viu ninguém mais reagindo e se perguntou se havia acionado um bug ou recurso oculto. Ao levantar a mão, imaginou que qualquer ação poderia lhe render uma conquista. Como esperado, uma notificação apareceu, premiando-o com uma conquista por levantar o braço. Com isso, ele concluiu que sua sorte poderia ser especial, já que desbloquear habilidades divinas é suficiente para mudar a vida de uma pessoa comum. Embora existam condições para desbloqueá-las, elas são surpreendentemente fáceis de cumprir. Assim, ele começou a se movimentar para adquirir mais habilidades e explorar, mas os jogadores próximos o acharam estranho. Mais tarde, depois de obter mais habilidades divinas, como cultivar Chi e braços de Kirin, ele percebeu que a pradaria parecia a mesma em todas as direções. Deixando isso de lado, ele verificou suas habilidades, onde havia obtido um movimento mais rápido, XP ao respirar e um braço esquerdo poderoso, todos aprimoráveis com proficiência. Enquanto os outros observavam confusos, ele alcançou o nível 2 primeiro e investiu todos os 4 pontos em força para braços de Kirin. Depois, ele percebeu que a maioria dos jogadores já tinha avançado enquanto ele desbloqueava conquistas. Determinado a alcançá-los, decidiu testar a habilidade Passos de 1000 milhas. Ao ativá-la, ultrapassou rapidamente os outros jogadores, que ficaram impressionados com sua velocidade. Uma hora depois, ele ainda estava correndo. Quando finalmente parou, ficou intrigado por ainda não ter saído das pradarias. Afinal, ele havia percorrido mais de 48 quilômetros, mas recebeu a conquista Letargia e a sugestão de desbloquear imunidade à exaustão. Ainda intrigado, olhou para o relógio para navegar no fórum do jogo e ver se tudo estava normal. Lá, os jogadores só falavam sobre as pradarias infinitas e sobre caminhar sem progredir, então ele não encontrou nada útil. Embora tivesse descartado qualquer problema com o jogo, ele ainda não conseguia entender por que a zona segura era tão grande. Pensando nisso, teve uma ideia, mas decidiu não tirar conclusões precipitadas, então continuou caminhando para observar melhor. Eventualmente chegou à borda da pradaria e viu um rio marcando o limite da zona segura. Perto dali, avistou alguns animais. Ao olhar mais de perto, descobriu que eram um rinoceronte e um cervo dos sonhos, mas ficou surpreso ao ver que eram de nível 10. Mesmo com suas habilidades de alto nível, pressentiu que algo estava errado, pois essas feras pareciam fortes demais para qualquer jogador. Além disso, a maioria dos jogadores alcançaria as feras à noite, quando a pradaria poderia deixar de ser segura. Mesmo assim, essa descoberta lhe deu uma vantagem na preparação para o anoitecer. No caminho, lembrou-se de que o jogo simulava o clima real, então esperava uma queda brusca de temperatura à noite. Assim, sua primeira tarefa foi coletar lenha e construir um abrigo simples. Enquanto coletava materiais, encontrou um machado podre e sentiu que sua sorte finalmente estava mudando. Encorajado, ele decidiu explorar a área mais a fundo. Logo encontrou Silex, pão mofado velho, e ganhou
ganhou a habilidade de Caçador de Tesouros, que lhe permitiu desbloquear outra técnica. Revisando a técnica de detecção de dragões, aprendeu que ela o alertava sobre tesouros e objetos escondidos nas proximidades. Logo encontrou Cânhamo e um frasco vazio, o que lhe permitiu desbloquear a habilidade que garantia que ele nunca mais perderia um tesouro. Com isso em mente, fechou os olhos para sentir quaisquer tesouros ainda escondidos na floresta. Ao usar sua habilidade para escanear os arredores, descobriu que não havia tesouros escondidos por perto. Aceitando isso, decidiu voltar e encontrar um local adequado para construir um abrigo. Depois de caminhar um pouco, encontrou uma área perfeita não muito longe da fonte de água. Com isso, pegou o machado que parecia gasto, mas que ainda poderia ser usado após ser afiado. Pensando nisso, notou uma grande pedra por perto, então começou a afiar o machado contra ela, o que lhe rendeu a conquista de afiador de armas. Enquanto afiava, recebeu uma notificação para afiar uma arma 100 vezes para desbloquear a forja por sublimação. Assim, ele aprendeu que a habilidade podia aumentar a força da arma e até transformar os equipamentos que ele afiava. 10 minutos depois, seu machado cego havia se transformado em um novinho em folha. Ele pensou em afiá-lo mais, mas optou por seguir em frente e começar a cortar árvores. Depois de avistar uma árvore robusta por perto, decidiu testar o machado nela. Sem hesitar, brandiu o machado e a cortou facilmente. Embora surpreso com a afiação, ele ganhou a conquista de exterminador de árvores, após derrubar sua primeira árvore. O sistema também revelou que ele poderia ganhar o título de lenhador e a habilidade de flor em movimento depois de cortar 100 árvores, mas ele se conteve por enquanto. De repente, lembrou-se de ter encontrado apenas uma corda de cânhamo e que precisava de cipós para fabricar mais algumas. Depois de procurar, usou cipós para puxar a árvore e desbloqueou o mestre da fundição, que lhe deu proficiência em fabricação. Um tempo depois, ele terminou seu pequeno galpão e finalmente tinha um lugar para descansar à noite. No entanto, ele viu materiais restantes e, com o mestre da fundição recém-desbloqueado, decidiu fabricar mais equipamentos. Ao cair da noite, ele havia terminado de fazer uma armadura de ratã e algumas lanças de madeira afiadas. Verificando seu status, ele havia subido 2 níveis em um dia cultivando chi e se sentia pronto para qualquer fera, embora sua velocidade de ataque estivesse baixa. De repente, um ruído estranho veio de perto. Alerta! Rico agarrou sua lança e se virou rapidamente. Ao olhar para o portal brilhante, foi avisado de que a escuridão havia reduzido um ponto de sua vida. Percebendo o que isso significava, ele se preparou, sabendo que finalmente estava chegando. Conforme a onda escura se aproximava, Rico continuava perdendo vida e precisava buscar luz. Então, ele golpeou pedras próximas com sua lança para acender uma chama. Afinal, ele precisava acender uma fogueira rapidamente, já que sua vida estava baixa. Após várias tentativas, ele conseguiu acender uma fogueira. Com isso, ele ficou aliviado por ter se preparado, já que a zona segura não era tão segura assim. Mas, para sua surpresa, uma notificação apareceu depois que ele ganhou o título de Criador de Fogo por acender uma fogueira. Ele também ganhou Artes de Fogo, uma habilidade de ataque e sua primeira habilidade não relacionada a suporte. Deixando isso de lado, ele lançou uma bola de fogo que consumia 10 de mana e lhe dava 13 disparos. Ao dispará-la, a bola de fogo atingiu uma rocha próxima e a estilhaçou completamente. Testemunhando seu poder destrutivo, Rico percebeu que aquilo poderia ser seu trunfo. Mesmo assim, ele permaneceu alerta, pois seu instinto lhe dizia que a zona segura não ficaria tranquila por muito tempo. Pensando nisso, ele checou seu relógio para verificar como os outros jogadores estavam se saindo. Nos fóruns, ele leu sobre monstros de nível 10, cavaleiros congelantes, drenagem de vida e ausência de pontos de ressurreição. Assim, isso confirmou a suspeita de Riku de que a zona segura era uniforme e circular, e sem pontos de ressurreição, a morte poderia ser definitiva. No entanto, seus olhos se arregalaram ao ver uma postagem no fórum. Ele viu um goblin dentro da zona segura e se perguntou como um monstro havia surgido ali. Enquanto estava absorto em seus pensamentos, ouviu um farfalhar vindo dos arbustos próximos. Assustado, virou-se rapidamente para ver o que era. Inesperadamente, uma criatura irrompeu do arbusto e avançou diretamente em sua direção. Reagindo rapidamente, ele agarrou sua lança e a cravou no peito do monstro. Com isso, o goblin foi pego de surpresa. Após o morcego goblin cair no chão, Rico subiu para o nível 4. Ao desbloquear a habilidade de abate que aumentava seu ataque, foi atingido pelo odor fétido e realista do goblin. Mas, para ter certeza de que a criatura estava realmente morta, ativou as artes de fogo mais uma vez e lançou a bola de fogo contra o goblin. No momento em que as chamas o envolveram, seus olhos brilharam repentinamente. Seu corpo então começou a se mover novamente. Para o choque de Rico, o goblin começou a se transformar em algo mais parecido com um humano. Enquanto a transformação continuava, Rico só podia observar incrédulo. De repente, o goblin começou a falar. Com uma voz tensa e rouca, murmurou a palavra socorro. Depois disso, tentou alcançar Rico e pediu sua ajuda. No entanto, o goblin logo caiu no chão. Ao ver isso, Rico ficou surpreso
surpreso que o cadáver do Goblin tivesse se transformado em um humano após ser queimado, mas, como ele havia descoberto o segredo do Goblin, recebeu a missão de capturar um... Ué, você assistiu o vídeo até aqui e até agora não se inscreveu no canal? Que isso, mano, você tá vacilando, hein? Bora, meu filho, se inscreve aí pra me deixar muito felizinho, hein? vivo, já que ainda havia muitos outros à espreita na escuridão. Com isso, preparou suas lanças, notando que os goblins eram muitos, mais fracos e focados em outros jogadores, mas deixou esse pensamento de lado e avançou com cautela. Ao longo do caminho, Rico obteve o título de Senhor das Chamas, que lhe concedia 50% de resistência ao frio. Assim, conforme o número de goblins diminuía, ele descobriu que o título tinha um efeito oculto útil que aquecia seus pés. Mas, ao passar por outros jogadores e goblins caídos, soube que não era hora de comemorar e seguiu em frente. Em outro lugar, um goblin exausto jazia amarrado a uma pedra, enquanto outros jogadores planejavam matá-lo por puro desgosto. Quando um homem se aproximou, uma garota ao seu lado comentou sobre como o goblin era feio, baixo e fedorento. No momento em que o homem ergueu sua arma para atacar, alguém gritou para ele parar. Nesse instante, Rico golpeou a arma do homem e ganhou o título de lanceiro sortudo, desbloqueando a maestria com lanças após 10 usos. Enquanto isso, o homem perguntou a Rico furioso o que ele estava fazendo. Em resposta, Rico se desculpou e pediu que lhe entregassem o Goblin. Ele explicou que precisava de um Goblin vivo para uma missão e ofereceu sua armadura de ratana em troca. O homem então percebeu que Riku estava usando uma armadura de cobre, mas disse que o Goblin estava muito ferido e logo morreria. Vendo a condição do Goblin, Riku percebeu que não havia mais nada que pudesse fazer, então apenas se desculpou pelo incômodo e seguiu seu caminho. Depois que ele saiu, uma das garotas achou o pedido estranho, enquanto a outra estava mais curiosa sobre sua aparência. Mas a conversa delas foi interrompida abruptamente quando o rapaz soltou um grito. Elas então se viraram e viram o Goblin roendo a cabeça do homem. Chocadas, as garotas caíram no chão, aterrorizadas com o que presenciaram. Logo depois, o Goblin cresceu muito diante delas. Elas tentaram rastejar para longe, mas seus gritos apenas se perderam na noite. Enquanto isso, nos fóruns, alguns jogadores ainda caçavam Goblins para ganhar XP, enquanto outros comentavam sobre Rico ter oferecido seu equipamento por um aliado. Lendo isso, Rico se perguntou se matar tantos Goblins o havia feito emitir uma aura repelente, mas quando viu o contador de Goblins chegar a 0, soube que era tarde demais, pois havia muitos jogadores. Nesse instante, uma notificação o informou que um Goblin vivo havia sido encontrado. Devido a isso, o contador mudou para 1. Ao ver isso, Rico imediatamente se perguntou se o sistema havia gerado um novo Goblin. Embora não soubesse como isso aconteceu, ele aproveitou o momento e correu para o local. No caminho, ouviu gritos sobre um Goblin por perto. Naquele momento, vários jogadores estavam lutando contra um Goblin enorme e se perguntando se era um chefe. De repente, o Goblin mutante de nível 3 soltou um uivo aterrorizante. Ao perceberem que o estado de fúria havia terminado, os jogadores decidiram avançar e atacar, mas antes que pudessem se mover, alguém chegou mais rápido do que eles. Em um instante, o Goblin estava amarrado com uma corda. Quando olharam para cima, viram Riku segurando a corda e explicando que queria o Goblin, mas os jogadores o avisaram para deixar o monstro ou se machucaria. Apesar das ameaças, Riku repetiu firmemente que queria o Goblin. Percebendo que Riku pretendia ficar com o monstro deles, os jogadores correram em sua direção, mas quando atacaram, viram que Riku não estava perdendo vida e perceberam que ele era de nível 5. Chocados, recuaram e se perguntaram se ele era quem estava trocando equipamentos por Goblins. De repente, viram Riku se preparando para atacar, então começaram a se proteger do impacto. Em um instante, Riku derrubou 2 dos jogadores. Enquanto segurava o Goblin, ele finalizou o último jogador restante. Depois que Riku partiu, os sobreviventes se recusaram a persegui-lo após verem seu líder cair com um único golpe. No dia seguinte, o fórum comentava sobre o homem que roubou a guilda dos Rangers e matou seu líder. Enquanto isso, Riku acabara de conquistar o título de Salvador e aprimorara seu equipamento após concluir a missão. Ao verificar sua espada de ferro, guarda-mão e colar de guerreiro, sentiu-se sortudo por não ter perdido tempo aprimorando seu equipamento antigo. Deixando isso de lado, ele se voltou para o Goblin próximo e se perguntou qual seria sua função agora. Mas o Goblin enfraquecido fez Riku suspeitar que ele já fora humano e se perguntou como isso havia acontecido. Com poucas informações, por ser um jogador solo, ele recorreu ao fórum em busca de pistas. No entanto, encontrou apenas várias postagens sobre ele roubando um monstro, mas nada útil. Então, algo chamou sua atenção. Riku viu jogadores mencionando companheiros de equipe desaparecidos e começou a se perguntar se a morte significava perda permanente. Enquanto navegava, ele viu uma postagem sobre um jogador que morreu congelado e clicou nela.
janela. O vídeo mostrava um jogador que morreu na onda de frio e foi encontrado congelado por um amigo na manhã seguinte. O amigo disse que os jogadores que morriam na onda de frio ficavam congelados, silenciosos, e que ele não tinha como revivê-los. Mas, de repente, os olhos do jogador congelado brilharam. Enquanto o amigo transmitia ao vivo e pedia inscritos, o gelo ao redor do jogador congelado começou a rachar. Momentos depois, o corpo congelado se transformou em um zumbi e atacou, enquanto o amigo sentia um arrepio atrás de si. Observando isso, Rico ficou chocado e se perguntou se aquele era realmente o cadáver do jogador. Mas, enquanto ainda processava o ataque, alguém apareceu de repente atrás dele. E imediatamente ele se virou e viu um monstro surgir atrás dele. Ao verificar o status da criatura, ficou surpreso ao encontrar um andarilho do gelo de nível 5 tão perto. Sem perder tempo, ele ativou seu braço assassino e sacou sua espada. Em um movimento rápido, ele a brandiu em direção ao pescoço do monstro. Com isso, ele matou a criatura especial. Enquanto Rico ganhava experiência por salvar um guerreiro, o zumbi desapareceu no portal. Ao mesmo tempo, o corpo do homem voltou ao normal e ele ficou surpreso por ter sido ressuscitado. Enquanto isso, Rico descobriu que os zumbis eram jogadores que podiam ser revividos para obter recompensas. Então decidiu salvar mais alguns e deixá-los ganhar experiência para ele. Por outro lado, outros jogadores discutiam sobre como derrotar zumbis de nível 5 e procuravam equipamentos raros e a fonte espiritual. Logo depois, eles discutiram sobre o ponto de ressurreição na praça e se alertaram para não morrerem, pois isso custava experiência. Nesse momento, os jogadores ressuscitados ouviram um ruído estranho. Momentos depois, o chão se abriu, revelando uma escadaria abaixo. Assim, os jogadores ressuscitados se sentiram sortudos por estarem vivos e por terem descoberto um palácio subterrâneo escondido. Enquanto isso, do lado de fora, os jogadores deduziram que o nível secreto era para os ressuscitados e pensaram que os sobreviventes eram os azarados. Nesse instante, um jogador chegou, insistindo para que o líder pulasse o nível secreto e se concentrasse em matar zumbis. Ele explicou que matar zumbis poderia ressuscitar os jogadores e absorver metade de seus ganhos ao longo de 10 dias. Ao ouvir isso, o líder insistiu para que seu grupo se concentrasse em matar zumbis. Perto dali, um homem que cavava o chão os chamava de ignorantes. Enquanto continuava cavando em busca de entradas, ele tinha certeza de que o jogo guardava segredos mais profundos e que os vivos mereciam recompensas maiores. Algumas horas depois, após matar inúmeros monstros, Rico calculou que havia matado mais de 100 zumbis. De repente, uma notificação do sistema apareceu, instando-o a entrar no palácio subterrâneo. No entanto, Rico optou por ignorá-la e fechar a janela. Afinal, ele achou a notificação detalhada do sistema suspeita, então voltou ao acampamento para observar antes de agir. Naquela noite, Rico adicionou mais lenha para manter sua fogueira acesa, mas seu olhar ocasionalmente se desviava para o Goblin amarrado por perto. Depois disso, ele revisou tudo o que havia feito até então, mas ainda não havia descoberto o segredo do Goblin. Mesmo assim, a interface da missão permanecia, sugerindo que se tratava de uma missão contínua. Embora não soubesse como ativar a próxima fase, ele ainda estava feliz por ter aprendido as mecânicas da morte e ganhado uma boa quantidade de XP, mas estava preocupado com o ganho de experiência tardio e o fórum silencioso, o que significava que a masmorra era perigosa. Conforme a lua crescente surgia, o Goblin ergueu a cabeça para o céu. De repente, seu corpo começou a inchar, logo todo o seu corpo começou a mudar. Ele também começou a murmurar a palavra salvar, o que chamou a atenção de Rico. Momentos depois, suas feições grotescas se transformaram em um rosto humano. Depois de finalmente voltar à forma humana, o homem disse a Rico que era humano. Após Rico deixá-lo ir, o homem o agradeceu por poupá-lo enquanto ainda era um Goblin. De repente, o sistema notificou Riku de que ele havia ativado a mutação da missão secreta no Palácio Subterrâneo de Vera. Ao ver isso, ele ficou feliz por ter poupado o Goblin, pois isso desbloqueou uma valiosa missão subsequente. Deixando isso de lado, ele começou a perguntar ao homem por que ele havia se transformado em um Goblin. Kudor então disse que vivia no Palácio de Vera, construído para heróis, mas como nenhum apareceu, a chama se apagou e as pessoas se transformaram em zumbis de gelo. Riku então percebeu que o palácio era a vila inicial, mas ficou confuso porque NPCs e jogadores se transformavam em zumbis. Kudor explicou que alguns foram corroídos no início, mas conforme o frio piorava, os guardiões caíram e abriram a fonte sagrada. Porém, aqueles que beberam dela se transformaram em goblins, e o palácio logo foi invadido por zumbis e goblins. Contudo, o luar de Orquídea podia quebrar qualquer maldição, e foi isso que restaurou sua forma humana. Riku então percebeu que o palácio havia aprisionado os jogadores, silenciando-os, o que o deixou mais cauteloso com o sistema. De repente, Kudor pediu a Riku que acendesse o fogo sagrado para curar as pessoas e prometeu grandes recompensas. Mas Riku ainda recusou, mesmo quando Kudor ofereceu um pergaminho de classe secreto do templo. Como Riku continuou desinteressado, Kudor revelou um item lendário
santuário. Ele mostrou o Anel do Trovão perdido e disse que seria de Riku se ele aceitasse o pedido. Riku foi então tentado pelo equipamento de ouro, que tinha valor duradouro, ao contrário do bronze, que perdia o brilho conforme os jogadores subiam de nível. Mesmo assim, ele apenas agradeceu a Kudor por sua generosidade e recusou firmemente. Ele também acrescentou que o palácio era muito perigoso e disse a Kudor para descansar primeiro, o que Kudor, de alguma forma, a aceitou, mas sem aviso, ele atacou Riku tentando arrastá-lo para dentro do palácio como um cadáver. Ao ouvir isso, Riku rapidamente se virou para Kudor. Enquanto o esfaqueava, Riku disse que a missão parecia muito estranha e exigiu que ele revelasse seu verdadeiro propósito. Enquanto sangrava, Kudor gritou que as almas de outros mundos deviam morrer e alimentar os deuses. Depois que Kudor desmaiou e morreu, Riku ganhou experiência, armadura de guardião, um mapa e o Anel do Trovão. Verificando as estatísticas, Riku viu que o jogo havia quebrado as regras normais desde que matou uma missão. O NPC lhe deu itens raros e o aumentou para o nível 7. Além disso, ele conseguiu um mapa do palácio subterrâneo, mas ainda não tinha ideia do que havia lá dentro. Deixando isso de lado, ele decidiu descansar e prometeu observar as mensagens do sistema e os diálogos dos NPCs com mais atenção. Na manhã seguinte, o sistema anunciou que restavam 160.307 sobreviventes. Embora Riku ainda estivesse atordoado com a queda de milhões, o sistema o incentivou a ir para a zona segura para reivindicar recompensas. Ele pensou que poderia ser uma armadilha, mas precisava ir para obter mais informações. Mais tarde na praça, Riku concluiu que aquela zona número 1000 era apenas uma entre muitas, já que supostamente havia várias delas. Nesse momento, alguém ficou surpreso ao ver um jovem como Riku sobreviver e se perguntou de qual família ele vinha. Logo, um homem loiro se aproximou e perguntou sobre suas origens, mas Riku não lhe deu atenção. Então o loiro concluiu que ele não tinha histórico e simplesmente havia evitado o palácio. De repente, o sistema disse que apenas 20 dos 200 poderiam ficar, então os jogadores ficaram surpresos por terem que lutar. Apesar da hesitação, alguns começaram a sacar suas armas. Em seguida, os grupos avançaram uns contra os outros. Em meio à luta, Riku percebeu que poucos sobreviveriam e começou a suspeitar que as missões eram um filtro. Mas, de repente, uma garota correu por trás dele gritando que ele não deveria estar se distraindo. Em resposta, Riku ergueu sua espada para bloquear a dela. Inesperadamente, a garota sussurrou para que ele cooperasse. Depois de se separarem brevemente, ela perguntou de onde ele era, mas ele se recusou a responder. Sem se importar, ela simplesmente disse que o jogo era mortal e que ele parecia lamentável, então pediu que se juntassem a ele. Riku então perguntou se era apenas o fato de eles saberem que o trabalho em equipe poderia ajudar, mesmo que ele confiasse em sua própria habilidade. A garota então disse que seu nome era Mary e que o homem atrás dela era seu irmão, Jane. Depois que Riku disse seu nome, Mary perguntou se ele era Riku de Xangai. Vendo sua confusão, ela disse que todas as famílias importantes o conheciam, já que a única filha da família Lin era sua amada, mas ele havia rejeitado o noivado. Lembrando-se disso, Riku respondeu que não havia necessidade de mencionar o passado. Embora Mary dissesse que ele merecia Kim, ele percebeu que os irmãos Wu não eram pessoas comuns. Ao ver que 200 ainda estavam vivos, Riku deduziu que a maioria era astuta e vinha de famílias poderosas. De repente, o sistema anunciou que removeria o jogador mais fraco, já que ninguém havia sido eliminado ainda. Momentos depois, um raio atingiu um homem, deixando 199 jogadores. Nesse instante, um jogador atacou o outro, pois seu nível e equipamento eram superiores. Ao presenciar isso, Riku rapidamente se afastou de Mary. Ela perguntou por que ele estava recuando e se ele pensava que ela atacaria como os outros. Inesperadamente, alguém a atacou por trás, e Jane interveio para proteger sua irmã. Sem hesitar, ele brandiu sua arma e lançou o atacante para longe. Ao ver isso, Riku percebeu que seu próprio poder era pouco mais de 600, enquanto o de Jane era impressionantemente alto. Contudo, outro jogador apareceu atrás dele para atacar. Inesperadamente, a cabeça do homem foi repentinamente agarrada por uma mão. Após esmagar a cabeça do homem, Jane disse a Riku que também o salvaria. Surpreso, Riku perguntou por que ele estava ajudando, se eles nem sequer haviam concordado em formar uma equipe. Em resposta, Mary disse que ele era interessante, já que poucos recusariam bilhões tão facilmente. Depois de um tempo, o sistema anunciou que restavam apenas 20 jogadores e os parabenizou. Logo, uma luz apareceu com novas figuras e o sistema incentivou os jogadores a escolherem seu destino. Vendo a luz brilhante, Riku soube que a seleção havia terminado e se perguntou o que o sistema faria a seguir. Pouco depois, o sistema anunciou que todos tinham a chance de escolher classes ocultas. Vendo-os lutar, Riku percebeu que as classes eram vitais, já que as ocultas neste jogo poderiam mudar seu status na vida real. Depois de um tempo, apenas um jogador permaneceu de pé e venceu. Com isso, o rapaz chamado Mike da família Gu recebeu uma classe oculta. Conforme a classe oculta se aproximava, uma substância negra se estendeu em direção a Mike e o envolveu. Logo, ele se tornou um cavaleiro das trevas imune à magia
magia negra, com uma besta leal ao seu lado. Ao presenciar isso, Mary pressentiu que a família Gu mudaria a partir daquele dia. Logo depois, a segunda classe secreta foi revelada e Jane viu que se tratava da classe gigante do trovão, imune à magia do trovão e fisicamente forte. Empolgado com seu poder, Jane imediatamente declarou seu desejo de obtê-la. Assim, os outros jogadores que planejavam competir recuaram diante de seu olhar intimidador. Devido a isso, Jane foi declarado o vencedor. O gigante do trovão então desceu sobre ele, mas Mary se alarmou com seu grito. Mesmo assim, o corpo de Jane tremia de dor enquanto o trovão o atravessava. Depois, Mary foi ver como ele estava, mas ele disse que estava bem, enquanto Rico percebeu que obter uma classe secreta também significava suportar dor. De repente, entidades fantasmagóricas começaram a girar no ar, causando inquietação entre os jogadores. Rico então viu o senhor da classe dos mortos-vivos e ficou chocado ao saber que ela concedia imortalidade. Sabendo disso, os jogadores imediatamente correram para competir por ela. Logo, uma batalha feroz começou. Eventualmente, um jogador conseguiu eliminar os outros e reivindicou a vitória. No entanto, um homem de cabelos compridos o esfaqueou e o agradeceu por eliminar o adversário da competição. Em seguida, o homem chamado Neil riu triunfantemente quando o sistema confirmou sua vitória. Mas seu riso se transformou em confusão quando seu corpo começou a derreter. Logo, ele desabou no chão e gritou de agonia. Depois disso, restou apenas uma classe oculta, chamada Elfo Misto, que possui 2 vidas e 2 atributos distintos. Ao ouvir isso, Mary soube que precisava aproveitar a chance antes que qualquer outra pessoa o fizesse. Enquanto isso, Jane perguntou por que Rico não estava participando, e Rico disse que esperaria por uma oportunidade melhor. Mas, na verdade, ele pressentia que as classes ocultas eram uma armadilha, pois os jogadores pareciam possuídos, não fortalecidos. Então, enquanto Mary lutava, Rico planejava treinar suas habilidades divinas que poderiam superar as classes ocultas. Enquanto isso, Mary continuou lutando e se despediu calmamente antes de derrotar seus inimigos. Com o último golpe, ela derrotou seus oponentes finais. Assim, o sistema declarou Mary a vencedora e ela ganhou a classe Elfo Misto, que mudou a cor de seus olhos para 2 cores. Logo depois, o sistema instruiu todos a se transferirem para o salão oficial subterrâneo. Assim que chegaram, os portadores da classe oculta foram instruídos a escolher 2 companheiros. O sistema explicou então que os companheiros compartilhavam poderes e perdiam pontos de vida para proteger os hospedeiros, o que animou os jogadores. Com isso, Neil imediatamente começou a pensar em quem deveria escolher como seus companheiros. Um jogador fantasma intercedeu por ele, já que eram amigos, mas Neil escolheu os 2 atrás, o que chocou seu amigo, que perguntou por que não havia sido escolhido. No entanto, Neil apenas respondeu que não merecia. Desolado, seu amigo se jogou no chão e disse que Neil havia mudado. Ao ver isso, Rico percebeu que Neil havia escolhido herdeiros de uma família poderosa e começou a se perguntar se a classe oculta realmente o havia mudado. Nesse momento, Jane perguntou o nome do amigo de Neil e ele se apresentou como Bruce. Ao ouvir isso, Jane estendeu a mão para Bruce e disse que ele poderia segui-lo agora. Comovido com o gesto, Bruce se ajoelhou e prometeu dar o seu melhor. Depois, Jane convidou Riku para ir com eles, mas Riku recusou. Mais tarde, após serem ressuscitados, os outros jogadores imediatamente planejaram correr em direção ao palácio subterrâneo. Observando-os descer, Riku começou a se perguntar qual truque o sistema havia planejado. Pensando nisso, ele pegou o mapa do palácio subterrâneo que havia recebido anteriormente, mas ficou chocado ao descobrir que eles não haviam entrado no verdadeiro palácio subterrâneo. Confuso, ele questionou a passagem e decidiu encontrar a entrada correta no mapa antes de descer para o subterrâneo. Mais tarde, do lado de fora, Riku encontrou 2 grandes rochas. Embora o mapa marcasse aquele local como a entrada verdadeira, não havia nenhuma porta à vista. Ele então ativou sua habilidade de caça, e quando ela foi ativada, ele soube que deveria haver um enorme tesouro escondido abaixo. Ao pisar na rocha, ele percebeu que nenhum portão era necessário, pois a entrada se revelaria automaticamente. Momentos depois, uma entrada realmente apareceu sob a rocha. Mais adiante, ele acendeu uma tocha e examinou as paredes. Ao ver uma escultura de lua, lembrou-se das palavras de Coulter sobre maldições e se perguntou quão profundo era o mundo do jogo. Depois de um tempo, Riku chegou a uma grande porta e se perguntou se aquele era o lugar certo. Ao entrar, descobriu que o palácio era, na verdade, uma cidade em ruínas que ainda ecoava sua antiga glória. O mapa também mostrava que aquela era a cidade principal de Vera, mas o Templo do Estômago ainda estava longe. De repente, ouviu um ruído estranho por perto. Então, recuou rapidamente. Ao olhar para frente, assustou-se ao ver um monstro de gelo. Vendo a criatura avançar em sua direção, Riku ativou rapidamente sua habilidade Kirin. Usando sua espada, golpeou a cabeça do monstro e desferiu um golpe poderoso. Depois que o monstro caiu, ele se perguntou se goblins e zumbis de gelo realmente governavam o palácio, como Coulter havia dito. Mais tarde, em seu caminho, Riku viu zumbis, incluindo jogadores, mas eles estranhamente o ignoraram. Curioso, ele os seguiu em direção ao
ao templo, perguntando-se por que zumbis estavam indo para lá. Logo, ficou estupefato com o que viu. Olhando para cima, avistou o templo de Vera e pensou que ali poderiam estar as pistas de que precisava. De repente, alguém apareceu na entrada do templo e ordenou que os outros matassem os zumbis. Imediatamente, várias pessoas saíram correndo e começaram a lutar ferozmente. Observando a luta, Rico percebeu que os jogadores haviam trocado de classe e deduziu que o templo abrigava o ponto de transferência de classe. Enquanto a luta continuava, Rico ouviu um zumbi dizer que a classe zumbi era mais forte do que ser arqueiro ou espadachim. Ao ouvir isso, Rico ficou chocado e viu que esse poder dividia os jogadores em dois grupos rivais. Enquanto isso, os heróis ergueram uma barreira de escudo, enquanto um deles invocava a fonte sagrada. Logo, uma enorme correnteza jorrou da entrada do templo e varreu os zumbis. Vendo isso, Rico correu rapidamente para evitar ser arrastado pela correnteza. Quando a enchente finalmente parou, os zumbis estavam imóveis. Diante disso, o guerreiro ordenou que seu grupo recuasse e começasse a limpar o campo de batalha. Contudo, ele avistou Rico por perto, então Riku rapidamente disse que estava apenas de passagem. O guerreiro então perguntou como Riku havia chegado ali, e ele disse que havia se perdido por outro caminho, e perguntou se eles haviam mudado de classe. O guerreiro disse que a maioria dos jogadores havia mudado, e que alguns, estranhamente, se transformavam em zumbis. Então convidou Riku para entrar e mudar de classe também. Ao ouvir isso, Riku concordou e seguiu o guerreiro para dentro do templo. Logo depois, alguém lá dentro percebeu que ele era novo, então uma garota pediu para ver seu status, mas outro homem disse que ele poderia mostrá-lo em particular e se juntar à guilda deles. Entretanto, outro jogador acusou Yulong de roubar seu recruta, mas a garota disse para eles verificarem os atributos de Riku primeiro. Mas antes que pudessem se mover, o homem viu Riku tentando sair e o repreendeu por ignorar as regras. Vendo os outros jogadores avançando em sua direção, Riku rapidamente desembainhou sua espada. Usando-a, ele derrubou o guerreiro com um único golpe, embora uma flecha tenha voado em sua direção, quebrando-se ao impacto. Ao ver isso, o mago ficou estupefato com o enorme dano que Riku causou sem trocar de classe e com a flecha do arqueiro que falhou. Nesse momento, o homem chamado Jun pediu desculpas a Riku, dizendo ser da Nanriku Trade e oferecendo-lhe um salário de 200 mil por mês. Mas a garota empurrou Jun para o lado e ofereceu a Riku 2 milhões, além da possibilidade de escolher uma das belas jogadoras da guilda. Yulong, porém, achou a oferta fraca e prometeu a Riku 5 milhões por ano para se juntar à guilda Pena Negra. Contudo, Riku simplesmente respondeu que não estava interessado em nenhuma das ofertas. Ao ouvirem isso, eles deduziram que Riku vinha de uma família rica, mas Jun discordou enquanto Yulong disse que ele viera para trocar de classe na esperança de que uma classe oculta aparecesse. Assim, por curiosidade, eles o seguiram para ver o que aconteceria. Ao subir na plataforma, Riku não viu motivo para escolher uma classe comum, pois sabia que as classes comuns perderiam para as classes ocultas mais tarde. Enquanto o sistema analisava suas estatísticas, os líderes observavam para ver qual classe lhe seria atribuída. Yulong então disse que uma classe oculta poderia aparecer, já que Riku havia derrotado um guerreiro de elite com um único golpe. De repente, um paladino da luz surgiu e perguntou a Riku se ele adoraria o deus da noite para obter o título. Para surpresa de todos, Riku recusou. Ele então descartou a profissão como fraca e ilusória, já que suas habilidades passivas não se comparavam ao seu talento divino. Ao ouvirem isso, os jogadores próximos ficaram atônitos por ele ter rejeitado uma classe oculta rara, tão desejada por todos. De repente, o sistema concedeu a Riku o título de mestre completo por recusar a oferta, permitindo que ele acumulasse 20 classes. E seu refinamento de Chi facilitou o processo de subir de nível. Subitamente, a deusa da luz apareceu diante dele e todos começaram a se perguntar se Riku alcançaria a classe oculta suprema. A deusa então abençoou Riku e perguntou se ele aceitaria se tornar o ser sagrado capaz de usar todas as habilidades de luz. Assim, ele aceitou, pensando que com mana suficiente, poderia empunhar o poder dos deuses usando milhares de habilidades de luz. Momentos depois, mais figuras divinas apareceram como Shura, o rei das trevas, o controlador da vida e da morte, a deusa da guerra, o mago ancestral e o senhor élfico. Um após o outro, eles lhe ofereceram títulos como deus da guerra, guardião dos elfos, Shura das sombras, sábio da magia ancestral e oráculo. Quando Riku aceitou todos ficaram atônitos, já que ele havia acabado de aceitar uma classe. Mesmo assim, a expectativa de vida de Riku aumentou em 1000 anos, e ele dominou inscrições antigas. Quando os jogadores próximos viram seus atributos atualizados, ficaram sem palavras. Logo depois, perceberam que ele era o amante de Qin, da família Lin, conhecida por dizimar clãs na capital. Ao ouvir isso, Jun lembrou que Riku havia rejeitado um dote de $1 bilhão, enquanto Yulong se perguntava se ele ainda confiaria na família Lin. Após sair do templo, Riku viu alguns zumbis e outros jogadores vagando por perto, então imaginou que os demais jogadores estivessem dispersos e que o palácio subterrâneo ainda guardasse muitos segredos. Uma hora depois, Riku chegou
chegou a uma área repleta de relâmpagos. Por isso, usou o Anel do Trovão para a imunidade a raios, embora não tivesse certeza se funcionaria. Com isso, avançou em meio à tempestade. Enquanto corria, viu uma barreira brilhante e se perguntou se ela absorvia os raios. Mesmo sem ter certeza sobre o anel, continuou, pois era o primeiro passo para escapar da piscina do trovão. Meia hora depois, aproximou-se da borda da piscina do trovão, onde goblins se reuniam além da fronteira. Quando estava prestes a prosseguir, parou abruptamente. Adiante, viu uma entrada guardada por duas criaturas enormes. Intrigado, ele especulou que aquela poderia ser a fonte da piscina de trovões. De repente, o anel do trovão em seu dedo começou a brilhar. Logo, uma onda de relâmpagos emanou dele e atingiu os dois guardas. Como resultado, seus olhos brilharam ao ativarem seus poderes. Ao verificar o status deles, Rico viu que eram guardas do palácio de nível 14, capazes de bloquear rotas de fuga. Percebendo a força deles, ele mudou para a Shura das Sombras para testar seu novo poder. Em seguida, equipou o braço Kirin. Subitamente, o sistema revelou a fraqueza do inimigo após ele usar Shura das Sombras. Aproveitando essa vantagem, ele contra-atacou os outros guardas com um golpe que causou 80.000 de dano. Devido a isso, o corpo do outro guarda foi instantaneamente despedaçado. No entanto, o guarda restante retaliou rapidamente por trás. Mesmo assim, Rico conseguiu se esquivar antes que seu punho enorme atingisse o chão. Sem perder tempo, ele contra-atacou e cortou o pescoço do guarda. Após derrotá-lo, o sistema o recompensou com uma grande quantidade de pontos de experiência. Além disso, ele agora podia aprimorar seu equipamento com a armadura do guardião da masmorra e outros itens. Ademais, ele conseguiu uma misteriosa chave do palácio, então a pegou na esperança de que ela pudesse revelar segredos ocultos mais tarde. Mas antes que pudesse prosseguir, ouviu um som alto atrás de si. Ao se virar, viu o status de um Lorde do Trovão de nível 30, mas seus pontos de vida e poder de ataque estavam ocultos. Percebendo que era imune a dano físico, decidiu recuar rapidamente. Contudo, o Lorde do Trovão reapareceu imediatamente, então Riku mergulhou para o lado enquanto um raio atingia o chão. Em seguida, o Lorde do Trovão ergueu o dedo e mirou em Chen. Vendo isso, Chen recuou rapidamente. Felizmente, ele reagiu a tempo. O ataque o teria matado em segundos. Entretanto, o Lorde do Trovão declarou morte a todos os intrusos e se transformou em uma forma monstruosa para perseguir Riku. Apesar de seu tamanho, a criatura se movia rapidamente, então Riku se transformou em Shura das Sombras. Lembrando-se de que a borda do mapa estava logo à frente, ele correu para a frente. Ao se aproximar, o Senhor do Trovão abriu a boca para devorá-lo. Mas Riku saltou para além da borda bem a tempo, fazendo o monstro se chocar contra a parede. Finalmente a salvo, Riku suspirou aliviado, sabendo que o chefe não conseguiria cruzar a fronteira. Enquanto isso, o Senhor do Trovão retornou à sua forma normal e ficou furioso, gritando o nome de Vera e acusando-a de anos de aprisionamento. Ele jurou destruir seu povo, o que fez Riku se perguntar se Vera havia fundado o palácio subterrâneo. Deixando esse pensamento de lado, ele decidiu partir, já que havia aprendido o suficiente com a jornada. Uma hora depois, ele se aprofundou e encontrou uma vasta floresta primitiva subterrânea. Enquanto explorava, deparou-se com um grupo de pessoas. No entanto, ficou chocado ao vê-las se transformarem em goblins. Percebendo o que estava acontecendo, ele rapidamente empunhou sua lança e se preparou para lutar. Assim que foi cercado, ruídos estranhos ecoaram ao seu redor. Logo em seguida, uma enorme serpente emergiu do chão. Ao ver isso, ele percebeu que não teria um momento de descanso depois de enfrentar o Senhor do Trovão. De repente, a serpente começou a uivar alto, e ao ouvir o som, ele rapidamente notou que se parecia com o chamado de um goblin. Quando olhou para trás, viu vários goblins o encarando com olhos brilhantes. Enquanto avançavam em sua direção, ele achou interessante que a serpente pudesse invocar goblins. No entanto, ele optou por revidar, já que essas criaturas não passavam de pontos de experiência para ele. Nesse momento, a serpente investiu contra ele. Então, Riku rapidamente ergueu sua lança e a golpeou. Como resultado, a serpente caiu inconsciente, e ele pensou consigo mesmo que não passava de um tigre de papel. Deixando isso de lado, ele olhou maliciosamente para os goblins restantes, que tremiam de medo. Sem que Riku soubesse, alguém por perto o observava e o achava aterrorizante. Essa pessoa então se maravilhou com a força de Riku, já que nem mesmo outros com uma classe oculta conseguiam derrotá-lo. Enquanto isso, Riku acabara de derrotar os goblins quando ouviu alguém comentar sobre sua habilidade. Ele se virou e viu os outros, e Mary dizendo que não esperava encontrá-lo novamente tão cedo. Percebendo que eram eles, ele acenou com a cabeça em reconhecimento. De repente, o jogador fantasma perguntou como ele havia entrado, já que eles haviam vasculhado a área, mas não encontraram nenhuma passagem. Ele então explicou que veio por outro caminho e passou pelo campo do trovão. No entanto, o outro jogador não acreditou nele, já que aquele lugar era morte instantânea, e Neil concordou, pois nem ele conseguia se mover naquele campo. Eles não acreditaram nele, então ele desistiu, mas eles ficaram irritados e o chamaram de egoísta por esconder a rota. Riku disse que sabia o caminho, mas não o compartilharia, e perguntou o que eles
eles haviam feito para merecer sua ajuda. Ele também acrescentou que, como o PFP era permitido, ele poderia simplesmente eliminar qualquer um que falasse demais. Com isso, eles só puderam observar enquanto ele se afastava. Jen então lembrou a todos que ninguém conseguiria convencer Rico, e Mary acrescentou que magoá-lo significaria enfrentar a família Lin. Um dos jogadores então se lembrou do nome de Rico, mas Bruce o interrompeu, temendo problemas reais com a família. No entanto, Rico disse que não precisava da proteção de Queen, já que haviam escolhido caminhos diferentes na vida. Depois de dizer isso, ele saiu. Mary, porém, o seguiu e disse que Queen ainda sentia sua falta e que não havia ódio de verdade, apesar de ela ter ido um pouco longe demais. Ela disse que Queen quase desistiu de seu lugar na família por ele e passou anos presa na cidade mágica por causa de seu erro. Rico então disse que sabia que Queen tinha boas intenções, mas ser genro em uma família poderosa não era fácil. Naquela época, Rico sempre acreditou que viveria uma vida plena e feliz com Queen, mas após a formatura, ela mostrou sua verdadeira face e exigiu que ele se juntasse à família, especialmente depois de descobrir que a mulher que ele amava há 3 anos estava apenas fingindo. Diante dessa dolorosa verdade, ele decidiu terminar o relacionamento. Deixando isso de lado, voltou-se para Mary e Jen e perguntou o que havia acontecido com eles. Jen contou que, ao descerem, a escada desabou no meio do caminho e alguns deles caíram na selva. Tentaram cortar árvores para construir um barco e atravessar o pântano, mas a cobra gigante os atacava constantemente. Para piorar a situação, goblins os aguardavam na margem, então tiveram que trabalhar juntos para sobreviver. Por isso, ficou surpreso ao ver Rico matar a cobra com um único golpe e perguntou o que havia acontecido com ele durante o tempo em que estiveram separados. Rico compartilhou algumas informações, mas escondeu seus poderes, dizendo que nunca esperava vê-los novamente, o que fez Jen comentar que ele devia ter vivido uma grande aventura. Rico então perguntou se poderiam atravessar agora que a cobra estava morta, ao que Jen confirmou e começou a cortar árvores. Jen aproximou-se de uma grande árvore e começou a se transformar em um gigante, puxando-a para baixo. Logo, a árvore rachou e ele conseguiu arrancá-la do tronco. Depois disso, Rico se ofereceu para assumir o comando, já que tinha as habilidades de uma classe de artesanato. Momentos depois, ele construiu um barco resistente e Jen ficou surpreso, pois teria levado muito mais tempo sozinhos. Satisfeito, Rico os incentivou a embarcar para que pudessem atravessar juntos. Durante a navegação, ele os alertou para ficarem longe da água contaminada pela miasma, pois era venenosa. Portanto, os 3 colocaram máscaras, como Rico havia escrito. Durante a viagem, Rico comentou que aquele era o primeiro jogo que ele via com jogadores presos, e que depois disso, as pessoas poderiam evitar entrar online. Mas Jen disse que desistir era difícil agora que a moeda virtual estava atrelada ao dinheiro real, e que era tarde demais para desistir agora. Ouvindo isso, Rico perguntou se Jen sabia mais, mas Jen disse que sabia apenas um pouco. No entanto, ele tinha ouvido dizer que o jogo estava ligado à sobrevivência do Reino Dragão, e talvez do mundo inteiro. Ao ouvir isso, Rico ficou impressionado que um jogo pudesse decidir o destino do mundo. Ele então se lembrou do chip implantado neles desde o nascimento, mas nenhuma notícia do mundo real chegara desde que entrara no jogo. Ele também tentara sair secretamente, mas nunca funcionou, e o que antes parecia um bug agora parecia intencional. Depois de um tempo, eles perceberam que estavam quase na costa. Ao desembarcar, Rico checou o mapa e viu que estava no extremo oeste do palácio, mas o mapa mostrava uma cidade próxima, e tudo o que ele via era floresta, então se perguntou se a cidade estava escondida lá dentro. De repente, Mary exclamou que havia goblins por perto. Rico imediatamente os alertou para ficarem atentos, pois os goblins estavam chegando. Enquanto dizia isso, uma horda de goblins avançou em direção a eles. Enquanto lutavam, Jen se perguntou por que havia tantos. Mary então deduziu que eles estavam no covil dos goblins, e Rico disse que precisariam. De repente, mais goblins apareceram montados em cabras. Logo, todo o exército de goblins avançou em sua direção. Ao verem isso, eles se esquivaram rapidamente, enquanto Riku os incentivava a correr para a floresta. Enquanto se escondia, Riku se perguntava como os goblins conseguiam causar 5.000 de dano, mas ao observarem os arredores, Jen olhou para cima e avisou que também havia goblins nas árvores. Sabendo disso, Riku disse-lhes para segui-lo mais adentro da floresta. Enquanto corriam, Riku pensou que o castelo à frente poderia guardar o segredo da área. Ao mesmo tempo, Riku lançou um escudo de luz sobre Jen e Mary. Quando as flechas se quebraram ao impacto, Jen percebeu que Riku podia derrotar gigantes e fortalecer aliados. Assim, ele viu o potencial de Riku como ilimitado e acreditou que a família Wu deveria valorizá-lo quando eles se desconectassem. Pouco depois, Riku disse-lhes que deveria haver uma saída adiante. No entanto, o que ele viu em seguida o deixou atônito. Diante deles estava um enorme castelo escondido no coração da floresta. De repente, um senhor Goblin apareceu e exigiu saber por que eles estavam invadindo o local. Enquanto Mary estava atônito, uma missão começou para derrotar o Avarento e desbloquear o verdadeiro palácio. Vendo isso, Rico sorriu de canto e se perguntou se aquele Goblin merecia o título de Avarento.
Sem hesitar, ele avançou em direção ao Senhor dos Goblins. Conforme se aproximava, o Senhor dos Goblins notou o anel em seu dedo. Furioso, ele ordenou que seu subordinado matasse Rico, já que este estava trabalhando com Kudor, que roubara seu anel. Rico então enfrentou o grande Goblin e, com um único golpe, causou 50 mil de dano. Testemunhando isso, Mary e Jane ficaram atônitos com mais uma morte instantânea. Assim, Jane percebeu que o poder de Riku era muito maior do que haviam imaginado. Quando Riku se aproximou do Sr. Goblin, este entrou em pânico e implorou para que ele recuasse. Mas, quando Chen ergueu sua lança, o Goblin ofereceu seus tesouros e segredos em troca. Diante disso, Riku exigiu a verdade e o advertiu sobre as duras consequências caso não ficasse satisfeito. Em resposta, o Sr. Goblin disse que vivera ali por milhares de anos e jamais ousaria mentir. Ele então contou que o Palácio de Vera fora outrora a caverna escura, onde goblins, foras da lei e criaturas das trevas viviam juntos. Além disso, cada raça possuía seu próprio território, e apesar de alguns conflitos, o equilíbrio se mantinha. Mas tudo mudou quando Vera chegou, e seu poder quebrou o equilíbrio do subterrâneo. Ela unificou o subterrâneo e ordenou que todas as criaturas construíssem palácios e altares nas profundezas. A cada algumas centenas de anos, os altares se abriam, conectando-se à superfície e atraindo guerreiros de longe. Aqueles que quebravam as regras eram expulsos e usados como alvos para provas de guerreiros. O Senhor dos Goblins também disse que outrora guardava o reino secreto, mas assumiu o controle após o desaparecimento de Vera e a disseminação do caos. Ao ouvir isso, ele questionou por que guerreiros eram invocados em um jogo beta e começou a duvidar do verdadeiro propósito de Vera. Então, perguntou onde ficava o reino secreto e o Senhor dos Goblins respondeu que estava no castelo e que precisava de uma chave. Em troca de sua liberdade, ele entregou a chave ao Senhor do Trovão, mas após devolvê-la, o senhor se tornou violento e a reteve. Ao ouvir isso, Rico tirou uma chave e perguntou se era aquela a que ele se referia. Ao vê-la, o Senhor dos Goblins ficou chocado e confirmou que era a chave. Ele então questionou por que Riku a possuía e perguntou se ele havia matado o Senhor do Trovão. Mas Riku disse que o Senhor do Trovão ainda estava vivo e perguntou ao Goblin onde ficava a entrada do reino secreto. O Senhor dos Goblins disse que sabia, mas avisou que a antiga formação poderia desmoronar e destruir o palácio. No entanto, Riku ordenou que ele liderasse o caminho, então o Senhor dos Goblins só pôde concordar. Mais tarde, na entrada do reino secreto de Vera, o Senhor dos Goblins disse a Riku que haviam chegado. Riku disse para ele entregar seu tesouro e ir embora, já que ele havia prometido entregá-lo em troca de sua vida. Mas o Senhor dos Goblins alegou que o tesouro era dele, então Riku avisou que poderia tomá-lo à força. Ao ver Riku sacar sua arma, o Senhor dos Goblins entrou em pânico. Ele finalmente cedeu e implorou para ficar com uma parte, mas Riku disse que dependia de sua sinceridade. Por fim, Riku recebeu 10 mil moedas de ouro, a coroa do Senhor do Trovão e o manto do Berserker. O Senhor dos Goblins então disse que era tudo o que tinha e se virou para ir embora, mas Riku duvidou que alguém tão velho tivesse tão pouco. Então, ele deu um tapa na orelha do Senhor dos Goblins para avisá-lo. Imediatamente, o Senhor dos Goblins se desculpou por mentir e finalmente deu a Riku 1 milhão de moedas de ouro. Riku deixou ir e o Senhor dos Goblins expressou apressadamente sua gratidão antes de partir. Depois que ele se foi, Riku ficou atônito, já que apenas alguns dias antes havia vivido em meio a 1 milhão de moedas de ouro. Em seguida, ele se perguntou como abrir o reino secreto e se arrependeu de não ter perguntado antes. Mas, ao pegar a chave, as inscrições da porta começaram a brilhar. Notando um símbolo circular à sua frente, ele se perguntou se deveria inserir a chave ali. Depois de inserir a chave, a porta se iluminou repentinamente. Vendo isso, ele se perguntou se o que havia feito funcionara. De repente, o sistema o alertou de que o reino era extremamente perigoso, assim como o do Senhor do Trovão. Mas ele pensou que alto perigo significava alta recompensa, e ele já havia chegado tão longe. Com isso, ele avançou em direção à luz e desapareceu na entrada. Enquanto isso, dentro do castelo, os goblins entraram em pânico enquanto toda a estrutura tremia violentamente. Pouco depois, o castelo desabou completamente. Alguns goblins foram arremessados ao chão com o impacto, mas um deles repentinamente percebeu que seu corpo estava mudando e, em pouco tempo, havia se transformado de volta em humano. Enquanto tentava entender o que estava acontecendo, alguém gritou para ele correr, pois o palácio estava desabando. Ao mesmo tempo, o Senhor do Trovão sentiu que o reino secreto havia sido aberto novamente. Percebendo isso, ele gritou de alegria. Enquanto isso, no templo de transferência de classes, os jogadores sentiram os tremores com o desabamento do palácio. De repente, o sistema acionou uma sequência de fuga. Acrescentou que aqueles que conseguissem sobreviver receberiam recompensas generosas. Ao ouvir isso, os jogadores rapidamente começaram a se esquivar dos destroços. Conforme os jogadores escapavam, o sistema anunciou que haveria rankings e prêmios em seguida. Ao verem recompensas como equipamentos raros, trabalhos únicos e animais de estimação especiais, os jogadores ficaram ainda mais desesperados para sobreviver. Enquanto isso, dentro do reino secreto, Riku continuava cautelosamente.
noite. Ele olhou ao redor, perguntando-se se aquele era realmente o interior do reino secreto. De repente, um rosto gigante apareceu na porta e ordenou que ele parasse, pois nenhum ser vivo poderia entrar na mansão divina. O sistema então informou a Riku que ele havia encontrado o deus ganancioso que oferecia respostas em troca de ouro e moedas de valor em vez de combate. Ele então pagou 10 moedas de ouro e ficou curioso para saber que tipo de deus exigia um pagamento assim. Vendo a generosidade de Riku, o deus o alertou sobre seres mortais além da porta, como o deus cão, e apontou para um símbolo indicando uma saída segura. Mas o deus ofereceu um mapa se Riku insistisse em continuar, o que deixou claro que o ouro que ele havia pago não era suficiente. Determinado a prosseguir, ele pagou 10.000 moedas de ouro e pediu o melhor mapa. Assim, o deus cuspiu o mapa e afirmou que era o mais detalhado já feito. Quando Riku ativou a missão de caça ao tesouro, o mapa revelou o nome, as características e as fraquezas de cada deus, como um guia. Encorajado por isso, Riku perguntou como poderia entrar no templo. O deus então disse que abriria a porta se Riku pagasse 100.000 moedas de ouro. Ao ouvir isso, Shun hesitou, já que era o equivalente a 1 bilhão, mas mesmo assim pagou para concluir a missão. Logo depois, o Salão dos Deuses se abriu diante dele. Antes de se fechar, o deus ganancioso desejou-lhe uma próspera trajetória marcial. Conforme Riku se aventurava mais fundo, lembrou-se do poderoso deus cão que estava por perto, então moveu-se com cautela. Mas a sala estava vazia, então questionou se o mapa estava errado. No entanto, ficou paralisado ao ouvir um uivo distante. Ao se virar, perguntou-se de onde viera, mas viu apenas um pequeno cão olhando fixamente, e se perguntou se aquele era realmente o temível deus do mapa. Por um momento, pensou que havia sido enganado pelo deus ganancioso. De repente, o sistema informou que o filhote o via como seu dono e perguntou se ele o aceitaria. Riku hesitou, pois animais de estimação comuns não podiam lutar, e o filhote parecia muito fraco. Enquanto ponderava, o pequeno cão começou a exibir sua fofura, fazendo-o se perguntar onde havia aprendido aquilo. Divertido, Riku aceitou o filhote frágil chamado Céu Uivante e o batizou de Tani. Momentos depois, Tani pediu pontos de experiência, o que o deixou confuso, mas ele concordou em compartilhar. Após receber experiência, Tani subiu de nível, embora Riku inicialmente não tenha notado nenhuma mudança visível. No entanto, ele ficou surpreso quando o sistema anunciou que Tani havia adquirido novas habilidades. Assim, Riku ficou sem palavras quando os atributos de Tani aumentaram 10 vezes, e isso o fez se perguntar se era um deus disfarçado. Com isso, ele alimentou Tani. Como o sistema havia dito, cada nível poderia aumentar seus atributos em até 10 vezes. Como esperado, os atributos de Tani aumentaram rapidamente, deixando Riku maravilhado com seu poder. Percebendo isso, Riku disse a Tani que daria todo o seu chi de cultivo, apesar de sua alta necessidade de experiência. Depois, Riku pediu a Tani que se escondesse por enquanto antes de continuar sua jornada. Logo, ele ouviu um som metálico se chocando por perto e foi verificar. Ao entrar, um homem que martelava olhou para cima e perguntou quem estava ali. Ao ver Riku, o homem ficou chocado e perguntou como um humano havia entrado no domínio do deus. Riku então ficou cauteloso, mas o homem o tranquilizou, dizendo que era apenas um ferreiro. Sem sentir hostilidade, Riku explicou que o deus no portão o deixara entrar depois que ele pagou 100.000 peças de ouro. Ao ouvir isso, o ferreiro ficou surpreso que o sujeito problemático fosse visto como um deus e disse que Riku devia ser generoso. Riku então admitiu que não esperava que um deus mentisse e que só entrou depois de pagar uma quantia enorme. Com isso, o ferreiro disse que o deus do portão simplesmente havia esquecido seu propósito com o tempo. Inesperadamente, Tani emergiu do corpo de Riku naquele momento. Vendo a pequena criatura, o ferreiro apontou que ela realmente renasceria. Ao ouvir isso, Riku perguntou se ele conhecia Tani e o que havia acontecido ali. O ferreiro disse que aquele era o templo do renascimento, onde as almas dos deuses enfraquecidos permaneciam. Deuses moribundos vinham até ali para se curar e renascer, um processo que podia levar centenas de milhares de anos. Contudo, alguns deuses optavam por renascer em outros mundos para recuperar ou superar seu poder anterior. Tudo mudou quando uma mulher invadiu o templo. Riku deduziu que fosse Vera, o que levou o ferreiro a perguntar se ele a conhecia. O ferreiro então explicou que o poder de Vera era aterrorizante e que ela forçava deuses fracos a um renascimento precoce. Após ela tomar o altar, uma névoa negra se espalhou pelo templo, ferindo até mesmo os deuses, fazendo com que a maioria fugisse. Ao ouvir isso, Riku percebeu que a origem das ondas de frio era, na verdade, Vera. O ferreiro então apontou que Tani fora uma guardiã semideusa que se tornara uma deusa, mas teve que recomeçar do zero. Depois disso, perguntou a Riku se ele viera em busca da herança dos deuses. Riku, por sua vez, perguntou se aquela oportunidade estava ali. Então, o ferreiro disse que ele teria que atravessar a zona dormente de Vera, o que era muito difícil com sua força atual. Mas como Riku tinha chegado tão longe e domado Tani, ofereceu-se para forjar equipamentos se ele tivesse os materiais. Riku rapidamente tirou os materiais que possuía e perguntou se eram utilizáveis. Ao vê-los, o ferreiro perguntou se era tudo o que
ele tinha e se perguntou como ele havia chegado tão longe. Riku respondeu imediatamente que tinha mais. Então entregou seus equipamentos, acreditando que se tornariam mais fortes nas mãos do ancião. Ao vê-los, o ferreiro ficou chocado, especialmente ao reconhecer a lança sagrada do deus da guerra entre eles. Riku confirmou que a arma pertencia à deusa da guerra e ficou surpreso por o ferreiro reconhecê-la. Mas ficou sem palavras quando o ferreiro disse que ele mesmo a havia forjado. Enquanto Riku se perguntava por que um ferreiro lendário havia ficado para trás, foi informado de que a lança sagrada era difícil de superar, mesmo com seus materiais. O ferreiro então lhe disse para encontrar o deus do portal e dizer que o enviara para que pudesse trocar ouro por bons materiais. Depois de ouvir isso, Riku agradeceu imediatamente. Mas antes que pudesse partir, o ferreiro lhe entregou algo. Riku pegou a pedra enquanto o ferreiro o advertia de que o deus poderia não acreditar nele sem provas. Após agradecê-lo mais uma vez, Riku seguiu seu caminho. Depois que Riku partiu, uma sombra apareceu e perguntou ao ferreiro se ele realmente acreditava que Riku poderia sobreviver. O ferreiro respondeu que não tinha certeza, mas que se Riku tivesse sucesso, eles estariam livres. E a sombra concordou, já que muitos já haviam morrido. No entanto, Tani começou a latir, então a sombra disse que a raiva não ajudaria e que Riku se tornaria um fantasma, a menos que quebrasse a maldição. Vendo a expressão de Tani, a sombra disse que ele deveria saber o quão difícil era a tarefa. Enquanto isso, na porta, Riku chamou o deus ganancioso e perguntou se ele ainda estava lá, mas não houve resposta. Para atraí-lo, Riku deixou cair deliberadamente uma moeda de ouro, e o deus imediatamente apareceu para mastigá-la. Vendo Riku novamente, ele perguntou se Riku havia mudado de ideia, mas Riku disse que não. O deus então disse que havia sido avisado e que não podia ir embora, mas Riku revelou a pedra roxa. O deus reconheceu que era o ferreiro e perguntou se Riku o conhecia, ao que Riku respondeu que sim, e foi enviado para buscar materiais. O deus então concordou em fornecer os melhores, mas avisou que o custo não seria barato. Para sua surpresa, Riku pagou-lhe 700 mil peças de ouro para obter bons materiais. Animado, o deus cuspiu itens raros, mas Riku se perguntou se eles eram realmente confiáveis. Depois de um tempo, Riku voltou com os materiais, e o ferreiro achou que ele havia trazido uma boa quantidade. Concordando, Riku disse que custavam 700 mil peças, e os carregou sem respirar. Quando a fornalha se acendeu, o ferreiro disse que os materiais de Riku poderiam forjar algo grandioso. Ouvindo isso, Riku se ofereceu para ajudar e disse que sabia um pouco. Com isso, o ferreiro permitiu que ele pegasse um dos. Riku então viu o martelo e soube que levantá-lo significava obter a bênção do ferreiro, que era o deus da forja. Mas assim que tentou levantar o martelo maior, este se chocou contra o chão. Vendo-o lutar, o ferreiro aconselhou a começar com o martelo menor, mas Riku recusou e ativou seu braço assassino. Depois que Riku conseguiu levantar o pesado martelo, o ferreiro perguntou como ele havia feito isso, e ele explicou que simplesmente usou um pouco mais de força, e uma vez que o levantou completamente, o martelo pareceu mais leve, como se o estivesse testando o tempo todo. Com isso, o ferreiro disse-lhe para temperar o metal dourado 100 vezes. Então Riku começou a martelar, e obteve o sublime efeito de têmpera que aumentava a chance de uma qualidade melhor. Com isso, ele continuou temperando o metal. Depois que terminou, o ferreiro não conseguiu esconder seu espanto. Ele disse que Riku havia melhorado o metal de grau mítico, algo que nem ele mesmo conseguia fazer, então ofereceu a Riku a responsabilidade pelo resto. Grato, ele agradeceu a Riku pela chance de forjar com materiais super míticos e prometeu dar o seu melhor. Quando Riku largou o martelo, seu rosto mostrava o cansaço de ter forjado peça por peça, mas o ferreiro o assegurou de que não era em vão, pois aquela era sua criação mais preciosa. Ele revelou o conjunto divino, um capacete, uma máscara e uma placa de defesa. Depois de vesti-lo, Riku ficou estupefato, pois antes considerava a lágrima de ouro forte, mas aquele equipamento era de outro nível. Ele se perguntou se poderia superar os deuses e derrotar Vera, mas o ferreiro o advertiu de que os verdadeiros deuses estavam além de seu alcance, como o Senhor do Trovão, imune a ataques físicos. Mesmo assim, o ferreiro admitiu que Riku agora era mais forte que a maioria dos deuses, graças ao seu equipamento. Com isso, ele deu a Riku duas opções. A primeira era partir e retornar mais forte, enquanto a segunda significava arriscar a vida para enfrentar os remanescentes enlouquecidos dos deuses caídos que ali se encontravam. Além disso, Vera dormia ali e Riku precisava derrotá-la e quebrar a barreira para sobreviver. De repente, o sistema lhe deu a missão de quebrar a barreira de Vera, mas falhar significaria ficar preso para sempre. Enquanto isso, o ferreiro disse que não suportaria perder alguém tão talentoso quanto Riku, então a escolha era somente dele. Riku ficou grato pela ajuda do ferreiro e sabia que recuar agora poderia lhe custar sua única chance. Optando por continuar, ele agradeceu ao ferreiro e prometeu voltar. Vendo a determinação de Riku, o ferreiro se perguntou se ele realmente conseguiria romper a barreira de Vera e torceu para que ele sobrevivesse. Enquanto isso, na superfície, os jogadores estavam atônitos com o colapso da zona segura, enquanto alguns perceberam que finalmente podiam sair do jogo. A
Assombrados pelo horror de se tornarem zumbis, muitos juraram nunca mais voltar e desistiram de vez após se desconectarem. Mas, de repente, o sistema anunciou que 10 mil sobreviventes receberiam moedas no valor de 100 mil, o que fez com que muitos optassem por ficar. Em seguida, o sistema listou os 100 melhores jogadores para grandes recompensas. E o jogador Tal ficou em 100º lugar, sabendo que Tal já dominou o jogo Worlds Apart, mas ficou apenas em 100 lugar. Os jogadores se perguntaram quem estava no topo da lista. Logo depois, as principais guildas correram para recrutar Tal, com Horizon oferecendo 1 milhão, a Azuri respondendo com 5 e Demon Fang elevando para 10. Observando isso acontecer, outros jogadores sentiram inveja, sabendo que o jogo permitia que qualquer um moldasse seu destino. Mais tarde, o sistema anunciou que Mary estava em 20º lugar e Jin em 19º, o que demonstrava o forte desempenho da família Wu. Enquanto isso, na cidade de Ping, um grupo concordou que o apoio anterior da família Wu à família agora merecia maior respeito. Depois de um tempo, o sistema revelou Luke, da família Wrong, em 5º lugar, e Jin notou que até mesmo as famílias ocultas estavam começando a aparecer. Afinal, a família Wrong havia permanecido oculta por mais de 600 anos. Com isso, Jin ordenou a seus subordinados que avisassem os outros para não provocarem a família Wrong. De repente, Mary questionou a baixa posição de Luke, mas Jin disse que o poder da família Wrong era inato e que era melhor deixá-la em paz. Momentos depois, foi anunciado que o terceiro colocado seria revelado. Ao verem que era Queen, acreditaram que ela também tivera um encontro de sorte. Após uma breve pausa, o sistema anunciou que era hora de revelar o jogador vencedor e todos aguardaram. Alguns até começaram a especular a qual grande família o vencedor poderia pertencer. Quando o painel de status finalmente apareceu, o choque se espalhou pelo quartel-general. Ao contrário deles, Jin e Mary já esperavam esse resultado. Por outro lado, Queen ficou atônita ao ver o nome. Afinal, fora Riku quem garantira o primeiro lugar. Enquanto isso, no Reino Divino, Riku continuava sua jornada, refletindo sobre a brutalidade da batalha contra os remanescentes dos deuses caídos. Ele sabia que teria morrido há muito tempo se não fosse pelo equipamento do ferreiro. Ao avançar, avistou uma porta à frente e se perguntou se já havia chegado. Ao entrar na câmara, encontrou uma mulher selada lá dentro e deduziu que devia ser Vera. De repente, uma mão enorme emergiu do chão. Ela o atingiu instantaneamente, causando 1000 de dano. Chocado, Riku usou o braço, mas mesmo com o equipamento divino e alta defesa, ainda assim se feriu. De repente, mais mãos surgiram em todas as direções. Riku rapidamente desembainhou sua espada e contra-atacou. Enquanto lutava, os olhos da mulher se abriram lentamente e o identificaram como um intruso. Seu nome apareceu no painel, confirmando que era Vera, mas que seu estado era gravemente ferido. Sem hesitar, Riku ativou o Shura sombrio, mas os atributos ocultos de Vera o confundiram. Subitamente, estilhaços de energia dispararam em sua direção, forçando-o a desviar. Em seguida, ele reduziu a distância, mas Vera o sentiu e zombou de sua furtividade, chamando-a de truque insignificante. Ao ouvir isso, Riku ficou atônito por ela poder vê-lo. Momentos depois, uma pressão avassaladora o atingiu. Vendo-o cair, Vera declarou que lhe mostraria sua fúria. Instantaneamente, o sistema avisou Riku que Vera havia selado o espaço e que o vazio em colapso o mataria se ele não escapasse. De repente, Vera elogiou sua técnica, já que ele de fato existia no vazio, mas o advertiu de que seu destino estava selado de qualquer maneira. Ao erguer a mão, ela gritou por sua morte e desferiu uma explosão colossal que engoliu Riku por inteiro. Mas, quando a fumaça se dissipou, ela se surpreendeu ao ver uma poderosa barreira. Com isso, perguntou se seu golpe não o havia matado. Sem que ela soubesse, seu equipamento lhe permitira escapar da morte 3 vezes, mas uma já havia desaparecido. Nesse instante, a pedra incrustada no peito de Vera começou a rachar e seu corpo começou a apresentar falhas e distorções. Riku a viu hesitar e percebeu que seu corpo estava começando a se desfazer. De repente, lembrou-se de que sua forma atual já estava gravemente danificada, então concluiu que seu último ataque devia ter sobrecarregado seu sistema. Vendo sua chance, ele ativou uma função que transformou todos os seus atributos em força bruta. Com isso, avançou com tudo o que tinha, canalizando toda a sua força, brandiu sua espada contra ela. Pegando-a de surpresa, Vera foi atingida diretamente no estômago e a lâmina atravessou seu corpo. À medida que a rachadura se alastrava pela pedra, Vera olhou para ele incrédula e questionou como ele possuía tal arma. Enfurecida, gritou que os deuses deviam ter conspirado contra ela e os acusou de traição. Sua fúria liberou uma explosão de poder, forçando Riku a recuar. Mas, enquanto ela gritava e questionava por que todos a estavam traindo, Riku se recompôs e desembainhou sua espada mais uma vez. Reunindo o resto de suas forças, atacou novamente. Assim, conseguiu cravar sua lâmina direto no estômago dela. Desta vez, o corpo de Vera começou a se desfazer. Sua forma então desabou enquanto ela caía no chão. Observando seu corpo se dissipar lentamente em luz, Riku respirou fundo e murmurou que finalmente havia acabado. Contudo, sua visão ficou turva
turva, e o sistema o alertou de que estava à beira da morte. Naquele momento, ele começou a se perguntar se aquele também seria o fim para ele. Por outro lado, Vera não conseguiu conter as lágrimas. Enquanto isso, em Madu, Queen sabia que a força de Riku havia chamado a atenção, então enviou seus homens para proteger sua casa sem incomodá-lo. Mesmo assim, ela nunca imaginou que Riku se tornaria tão forte e acreditava que ele poderia um dia rivalizar com a família Lin. E a essa altura, ninguém em sua própria família ousaria se opor. Enquanto isso, na residência Wu, em Pin City, Jane e Mary receberam elogios de seu irmão por classificações que honravam sua família. No entanto, Mary pediu que ele esperasse, pois tinham notícias mais importantes para compartilhar. Então, eles contaram suas histórias e revelaram que haviam conhecido Riku no jogo. Depois de ouvir isso, seu irmão alertou que a ascensão de Riku chamaria a atenção e instou as famílias Wu e Lin a formarem uma aliança, dizendo-lhes para irem imediatamente para Madu, enquanto ele avisava a família Lin. Enquanto isso, em um arranha-céu em Pink City, um grupo se reunia para discutir as últimas classificações no jogo completo. Assim, o líder disse que Riku era o foco da equipe e pediu a Shadow que explicasse a situação dele. Em resposta, uma jovem se levantou e começou seu relato. Ela explicou que Riku era órfão e amava Queen, mas rejeitou a família dela. Mesmo assim, ela o defendeu dos 6 clãs, e o relacionamento deles terminou logo em seguida. Depois disso, o líder disse que a divulgação das informações sobre Riku havia agitado famílias importantes e potências ocidentais. Então a equipe Dragão precisava agir rápido. Ele listou 3 objetivos: proteger Riku, fazer contato para ganhar sua confiança, e por isso enviou Shadow para se aproximar secretamente de Riku, missão que ela aceitou prontamente. Além disso, ele os instruiu a manter as famílias importantes sob controle em Maju e evitar o caos. Após dar essas ordens, ele encerrou a reunião e a equipe começou a se preparar. Enquanto isso, em uma taverna em Maju, 3 pessoas se reuniam casualmente para beber. Ao vê-los, o barman perguntou rapidamente o que poderiam servir. O primeiro homem pediu uísque, o segundo pediu carne grelhada, e a moça escolheu um vinho vintage da nação Dragão. Enquanto serviam as bebidas, o barman disse que repassaria a mensagem para seus contatos secretos e perguntou quem eles estavam procurando. Em resposta, o primeiro homem lhe entregou o telefone e disse que o alvo estava em alta ultimamente. O barman então viu o telefone e disse que o alvo era perigoso demais para ser enfrentado. Curiosa, a garota perguntou se o alvo era realmente tão formidável. O barman disse que já teve chances de matar o homem, mas agora a família Lin o protegia. Ao ouvir isso, o segundo homem perguntou o que fazer, mas o primeiro disse que os agentes já estavam se mobilizando para coordenar os esforços. Enquanto olhava para o telefone, ele os lembrou de que as ordens superiores eram absolutas. Portanto, eles deviam eliminar Riku deste mundo, mesmo que isso significasse perder toda a sua força. Enquanto isso, na residência de Riku, um carro estava estacionado nas proximidades. Lá dentro, Queen recebeu a notícia de que membros da família Wu haviam chegado. Então, famílias do sul também estavam a caminho de Maju, e sua equipe perguntou se deveriam ligar para Lao. Em resposta, Queen ordenou que convocassem todos que estavam em reclusão. Ela viu que muitas forças estavam atrás de Riku. Além disso, ela suspeitava que os assassinos também tinham como alvo a família Lin. Sabendo disso, decidiu que era hora de libertar as pessoas que mantinham em cativeiro. Ainda na cela, planejava usá-las como exemplo dos métodos da família Lin. Nesse momento, a garota ruiva abriu os olhos lentamente. Logo depois, a porta da cela foi violentamente arrombada por dentro. Em seguida, a garota saiu casualmente, perguntando-se quanto tempo havia dormido. Deixando isso de lado, ficou curiosa para saber qual situação interessante Queen a havia despertado dessa vez. Enquanto isso, do lado de fora, Queen foi informada de que uma garota chamada Lily havia surgido e destruído a propriedade a oeste, mas deixou passar. No entanto, ficou surpresa ao saber que a família Nen havia se movimentado e perguntou rapidamente quantas pessoas haviam enviado. E, inesperadamente, Su, da família Nan, interceptou a ligação e disse que Riku agora era um alvo, então ela viera protegê-lo. Mesmo assim, alertou Queen para ter cautela, mas Queen ficou aliviada por Su estar cuidando do caso. Deixando isso de lado, Queen disse à sua equipe para contatar o mestre Lin, apesar de seu isolamento, já que o futuro da família Lin estava em risco. Quando a ligação foi completada, o mestre Lin perguntou por que ela havia ligado, e Queen disse que não tinha a intenção de perturbar seu isolamento. Em resposta, ele disse que sabia da situação de Riku e pediu que ela não se preocupasse. Afinal, nenhum forasteiro poderia causar muitos problemas em seu território em Madu. Enquanto isso, no aeroporto ocidental de Madu, uma garota acompanhada por vários guarda-costas chegou. Ao sair, ela não pôde deixar de olhar ao redor com entusiasmo. Afinal, era sua primeira vez em Madu, mesmo já sendo adulta. No entanto, alguém a reconheceu como sendo da família Xiao e a parou. Quando ela olhou para cima, viu um homem dizendo para ela ficar onde estava. Ela então deduziu que ele era da família Lin e achou seu rosto familiar. Em resposta, o homem disse que se chamava Hans e que pertencia a um ramo colateral da família Lin. Ao ouvir seu nome, ela percebeu que ele era aquele a quem a família Li quase matou a golpes de facão. Com isso, perguntou-lhe se
se ele preferia morrer pelas mãos da família Xiao hoje. Mas Hans disse que morrer não importava, contanto que cumprisse seu dever de mantê-la ali. Ao ouvir isso, ela rapidamente disse que estava brincando, já que causar problemas em território Lin seria imprudente. Mesmo assim, perguntou se a família Lin sempre recebia os convidados no aeroporto. Hans então disse que a família Xiao não havia sido convidada, mas ainda assim a convidou educadamente para visitar a mansão. Furiosa, ela concordou e disse que poderia muito bem visitá-la, já que nunca tinha estado lá. Com isso, ela os seguiu a contragosto. Enquanto isso, no aeroporto oriental de Madu, outra garota chegou com o rosto coberto. Depois disso, chamou um táxi e instruiu o motorista a levá-la à Praça Madu. Durante o trajeto, o motorista conversou casualmente e perguntou se era a primeira vez dela em Madu. Ela então disse que era sua segunda visita ao namorado ocupado, o que levou o motorista a comentar que a vida dos jovens era difícil. No entanto, ela logo percebeu algo estranho. Ao se dar conta de que estavam indo na direção errada, ordenou rapidamente que o motorista parasse o carro. Quando ela pegou a arma, o motorista disse que estavam apenas fazendo um desvio, mas ela não se convenceu e apontou a arma para a cabeça dele. Ela o acusou de ser um motorista falso, então ele revelou ser Ken, do ramo colateral da família Lin. Ao ouvir isso, ela imediatamente perguntou se ele a havia reconhecido desde o início. Ken confirmou e disse que não tinham mais intenções, apenas não queriam envolver a família Su. Surpresa com a facilidade com que foi pega, ela comentou que a família Lin parecia estar fazendo de tudo para conseguir o que queria. Mas Ken disse que a família Lin sabia de tudo em Madu e os mais jovens apenas seguiam ordens. Logo, chegaram à mansão Lin, que já estava repleta de convidados. Ao entrar, ela ouviu alguém reclamando de tédio. Virando-se na direção da voz, viu a senhora da família Xiao perguntando se havia algo divertido por perto. No entanto, a garota Xiao parou ao notar alguém por perto. Ao vê-la, perguntou a Ken se a família Su havia sido convidada, mas ele disse que vieram por conta própria. Depois disso, deixou as garotas para conversarem e lembrou-lhes que seria seu protetor e assistente em Madu. Assim que ele se afastou, a garota Xiao correu e abraçou Tina com entusiasmo. Enquanto isso, perguntou se ela também havia sido trazida para lá contra a sua vontade. Embora Tina tenha dito que foram convidadas, a garota Xiao chamou aquilo de confinamento e intimidação. A conversa, porém, foi interrompida quando uma voz próxima comentou sobre como elas eram animadas. Enquanto Mary dizia que pensava que apenas sua família havia sido convidada, Tina ficou surpresa ao vê-las. Sentadas, Mary disse que conhecia Mia, da família Xiao, e a talentosa Tina, da família Su, mas ficou surpresa que a família Su tivesse deixado Tina sair. Tina, por sua vez, apenas disse que todas vieram pelo mesmo motivo e perguntou se a família Wu compartilharia informações. Em resposta, Mary disse que o único objetivo delas era garantir a sobrevivência de Rico, mas que também precisavam se encontrar com ele pessoalmente. Sem que eles soubessem, um homem os observava e perguntava a seus subordinados o que achavam da situação. Um deles respondeu que não se importava com as grandes famílias e se perguntou por que o mestre Lin os havia convidado. Em resposta, o mestre Lin perguntou calmamente se realmente não havia espaço para negociação. Portanto, o líder disse que Rico poderia ajudar a família Lin se juntasse à organização. Ao ouvir isso, o mestre Lin concordou, mas enquanto apontava para o relógio, acrescentou que esses não eram os principais problemas em questão. Logo, uma tela holográfica exibiu imagens de vigilância e a expressão do líder endureceu. Mestre Lin então disse que vários intrusos apareceram em Maldu com a intenção de matar Rico, mas o mais preocupante era que famílias reclusas haviam entrado na cidade e ele não conseguia detê-las. Compreendendo a gravidade da situação, o líder imediatamente se curvou. Ele então ordenou que Sombra protegesse Rico e que Macaco Espiritual solicitasse reforços. Ao ouvir isso, Sombra e Macaco Espiritual responderam em uníssono. Satisfeito, Mestre Lin elogiou a rápida resposta do líder e deixou o assunto em suas mãos. Enquanto isso, Rico finalmente recuperou a consciência e se perguntou onde estava. Conforme sua memória retornava, ele se lembrou de sua intensa batalha com Vera. No entanto, o que viu em seguida o chocou. Os ferimentos em sua mão haviam desaparecido e isso o fez se perguntar se já estava morto. Enquanto isso, na mansão Lin, os convidados entraram em pânico quando alguém gritou que alguém estava morrendo. Ken chegou imediatamente e exigiu saber o que havia acontecido. Um homem culpou o outro por um assassinato relacionado a uma rixa de sangue, mas o acusado jurou que sua família não se rebaixaria a tal ponto. Outros convidados também começaram a duvidar da família Lin depois de serem trancados para sua segurança, mas alguém acabou de morrer. Inesperadamente, um homem apareceu de repente e atacou as pessoas que lutavam. Depois disso, ele disse a Ken que o mestre Lin o havia colocado no comando, mas Ken perguntou quem ele era. Então, o homem se apresentou como Shenmue, do grupo Dragão. Embora Ken estivesse surpreso com sua chegada, ele ordenou que a propriedade fosse lacrada e os convidados contados. O subordinado de Ken então listou as famílias e ficou chocado ao ver que Tina, Mia e os irmãos Wu haviam desaparecido. Com isso, ele se curvou diante de Shenmue, já que alguns membros da família haviam escapado e se ofereceu para persegui-los, mas Shenmue não viu necessidade. Ele explicou
explicou que todas as famílias vieram com um objetivo em comum. Então o Grupo Dragão enviou alguém, e o trabalho deles agora era garantir a segurança da área. Enquanto isso, do lado de fora, Mia estava chocada com a fuga deles, mas Jen a avisou para não comemorar, pois Rico era difícil de encontrar. Ele também acrescentou que alguns poderiam até tentar matá-lo. Ao ouvir isso, ela perguntou se ele achava que ela tinha vindo para matá-lo, e Jen disse que não era impossível. Irritada, Mia o chamou de bastardo, mas Tina tapou a boca ao sentir algo por perto. Com isso, o grupo ficou em silêncio. Momentos depois, eles escalaram os muros e chegaram ao telhado. Lá, ouviram pessoas correndo para enviar reforços para Kun. Ao ouvir isso, Mary entrou em pânico, mas Jen disse que Kun provavelmente estava segura e que deveriam permanecer escondidos por enquanto. May também concordou que a situação era preocupante e ativou seu dispositivo. Enquanto Jen perguntava sobre o aparelho, Mary lembrou que a família Lin controlava as câmeras, mas May disse que era uma habilidade dela. Na tela, Ken disse a Kun que os três estavam desaparecidos, mas que Shenmue estava cuidando de tudo. Ao ouvir isso, Kun ficou brevemente confusa com a cooperação do Mestre Lin com o Grupo Dragão. Mesmo assim, ela disse a Ken para ficar na propriedade cuidando dos convidados e continuou assistindo a luta à sua frente. Naquele momento, o grandalhão percebeu que estava lutando contra o ex-assassino de nona posição e jamais imaginou que serviria à família Lin. Imperturbável, Max respondeu que conversar não os levaria a lugar nenhum e avançou, mas o corpo do homem subitamente cresceu. Mesmo assim, Max continuou a desferir uma série de socos rápidos que não deixaram nenhuma marca. Em retaliação, o homem o atingiu com um golpe poderoso. Ainda assim, Max conseguiu desferir uma saraivada de cortes de vento, mas o homem simplesmente ergueu os braços para se defender e dispersou os ataques com um movimento amplo, o que surpreendeu Max. Sem se deixar abalar, Max avançou novamente e enfrentou o punho do homem de frente. Momentos depois, o homem desabou, deixando Max como vencedor. Testemunhando isso, Kun elogiou Max, mas ele simplesmente disse que estava apenas cumprindo seu dever. Antes que pudessem se recuperar, uma voz zombou da suposta força da família Lin. Ao ouvirem isso, Kun e Max se voltaram para a voz. Conforme os assassinos se aproximavam, seu líder debochou, dizendo que a missão era mais fácil do que o esperado. Mas antes que pudesse dar mais um passo, uma figura desceu de cima. Assim, Lily o derrubou facilmente no chão. Depois disso, chamou-os de um bando de insignificantes, mas olhou para eles e pediu que não morressem tão rápido. Enquanto isso, Jen ficou chocado ao ver Lily na tela e que Kun a havia deixado ir. Ao ouvir isso, Mia perguntou se ela era realmente tão forte, já que parecia ter apenas 14 anos. Mas Jen disse que ela na verdade tinha mais de 40, embora estivesse congelada na juventude e passasse a maior parte do tempo adormecida. Ao ouvir isso, Mia perguntou se Lily era a mesma sobrevivente solitária da família semi-reclusa. Jen confirmou que Lily havia dizimado seu clã, então ele nunca pensou que a família Lin pudesse controlá-la. Enquanto isso, Lily olhou ao redor e ficou desapontada por a luta ter terminado antes que ela estivesse satisfeita. Mas, de repente, uma faca assobiou pelo ar e cortou seu rosto. Ela então se virou na direção do ataque e ficou intrigada ao ver dois novos oponentes. Um deles correu em sua direção em uma velocidade estonteante e estava cercado por pétalas de cerejeira rodopiantes. Ao ver isso, Lily considerou o movimento um mero truque e estendeu a mão para agarrar a garota pelo pescoço. No entanto, a garota apenas deu um sorriso malicioso. De repente, seu corpo se dissolveu em pétalas. Em seguida, ela apareceu atrás de Lily e a apunhalou. Em outro lugar do reino, Rico continuava a vagar sem rumo. De repente, ele notou uma figura próxima. Ao vê-la, reconheceu imediatamente quem era. Mas, de repente, seus olhos se abriram e uma luz ofuscante irrompeu. Devido a isso, ele foi forçado a acordar. Verificando a si mesmo, ficou aliviado ao constatar que estava de volta à realidade e vivo. Mas seu alívio se transformou em confusão quando sentiu algo pesado pressionando-o. Olhando para baixo, ficou atônito ao ver que era Vera. Enquanto isso, Mia e os outros notaram o silêncio e se perguntaram se Lily havia sido derrotada tão facilmente. Na verdade, Lily havia sido apunhalada pelas costas. A garota então zombou de sua arrogância e declarou que a força por si só não a tornava invencível. Contudo, as costas feridas de Lily se contraíram de forma antinatural enquanto ela comentava calmamente sobre o aroma de pétalas da garota. Ao ouvir isso, a garota olhou para ela em choque. Diante de seus olhos, as costas de Lily se contorceram em um vazio escuro enquanto ela murmurava sua aversão ao aroma de pétalas. Ela então estendeu a mão para a garota. A garota tentou recuar, mas sua mão já havia sido decepada. Enquanto as costas de Lily devoravam o membro decepado, Lily perguntou o que deveria consumir em seguida. Horrorizada, a garota disse que Lily deveria estar morta, mas ela era claramente um monstro. Antes que Lily pudesse avançar, o homem próximo pediu que ela parasse. Ele então se apresentou como Crawford, um nobre do oeste. Ele pediu que Lily poupasse seu subordinado e se ofereceu para lutar em seu lugar. Intrigada, Lily concordou sem hesitar, contanto que a entretivesse.
Crawford então aumentou sua força e começou a se transformar enquanto dizia que tinha algo a dizer. Depois de se transformar completamente em uma besta, ele a advertiu para não morrer tão rapidamente. Perto dali, Queen o reconheceu como a mão do inferno da região oeste, mas nunca tinha ouvido falar de sua transformação em besta. No instante seguinte, Crawford apareceu atrás de Lily, que mal conseguiu reagir. Assim, ele conseguiu desferir um chute poderoso que a lançou para o ar. Em seguida, ele a perseguiu no ar e a derrubou com força descomunal. Como resultado, ela ficou presa no chão, mas ele continuou avançando em sua direção, causando um impacto violento que fez o ambiente tremer. Depois disso, ele disse que era uma pena para ela, já que ele era claramente mais forte. Inesperadamente, ele a ouviu concordar que era realmente uma pena. Ao se virar, ele viu Lily avançar contra ele, dizendo que ele quase teve a chance de matá-la. Mas agora, ela facilmente atravessou suas costas com um soco. Segurando o coração dele em sua mão, ela declarou que sua chance de matá-la já havia passado. Logo, o grito de Crawford ecoou pela área. Testemunhando isso, os assassinos restantes entraram em pânico e começaram a fugir. No entanto, Queen ordenou que suas forças isolassem a área e não deixassem sobreviventes. Assim, seu grupo partiu rapidamente em perseguição aos assassinos em fuga. Enquanto isso, nas proximidades, Tina disse que o alvo poderia estar à frente, mas ainda não havia como chegar lá. Diante disso, May perguntou o que fazer, já que ela se recusava a voltar, e Jane disse que só podiam esperar mais um pouco. Enquanto isso, na residência de Riku, Sue contou a Queen que tinha boas e más notícias. Ela disse que Riku estava a salvo, o que aliviou Queen, que então perguntou sobre as más notícias. Em resposta, Sue disse que a má notícia era que havia uma mulher em seu quarto. Ao ouvir isso, Queen encerrou a ligação, e Sue percebeu que sua brincadeira tinha ido longe demais. Antes que pudesse pensar mais, sentiu uma aura intensa por perto. Ao olhar, descobriu que alguém havia conseguido passar pelas defesas. Enquanto isso, no quarto de Riku, Vera abriu os olhos lentamente. Desorientada, perguntou quem ele era. Olhando ao redor, também começou a perguntar onde estavam. Ao ouvir isso, Riku se assustou ao perceber que ela havia perdido a memória e ficou intrigado com o fato de um NPC de videogame ter aparecido no mundo real. No entanto, ele notou que ela não estava vestindo roupas. Então, decidiu se levantar e lhe entregou uma camisa para vestir. Enquanto se vestia, Vera perguntou quem ele era, mas Riku perguntou se ela realmente não se lembrava de nada. De repente, lágrimas encheram seus olhos enquanto ela se perguntava quem era. Vendo-a chorar, Riku entrou em pânico e disse para ela não chorar, mas ela não parou. Então ele a assegurou de que tudo ficaria bem e que suas memórias retornariam. Depois de se acalmar, ela perguntou se ele sabia seu nome e ele disse que era Vera. Ela então levantou a mão e usou magia para escrever o nome Vera. Ao ver isso, Riku ficou impressionado por ela ainda poder usar magia no mundo real. No entanto, Vera franziu a testa e disse que não gostava do nome. Divertido, Riku sugeriu que a chamassem de Vera. Depois de escrever o nome no ar, ela finalmente declarou que gostava muito mais. Nesse instante, seu estômago roncou alto. Envergonhada, ela desviou o olhar enquanto Riku perguntava se ela estava com fome. Com isso, ele pediu que ela esperasse um pouco e prometeu que ela provaria sua comida. Mais tarde, enquanto cozinhava, ele checou as notícias pela primeira vez desde que entrara no reino de Vera. Ao ver o painel de status de Queen, ele comentou que ela se destacava. Deixando isso de lado, seus pensamentos voltaram para a magia de Vera e ele se perguntou se também poderia usá-la. Curioso, decidiu tentar lançar uma bola de fogo, mas nada aconteceu. Então ele suspirou e pensou que era impossível. Inesperadamente, ele notou uma leve faísca tremeluzir na palma da mão. Com isso, ele se perguntou se seria realmente possível. Determinado, ele gritou bola de fogo! E uma bola de fogo de verdade apareceu em sua mão. Enquanto isso, do lado de fora do prédio, Queen planejava entrar, o que fez Sue ligar para ela, dizendo para não entrar. Ao mesmo tempo, do lado de fora, o mordomo da família Lin, Lau, havia ordenado que cuidassem dos feridos, mas também se perguntava onde Queen tinha ido. De repente, um subordinado lhe disse que Queen havia entrado sozinha, então ele os repreendeu por deixá-la agir por conta própria. Com isso, ele ordenou que entrassem e garantissem a segurança dela. Depois que saíram, Lau se perguntou o que Riku estava escondendo, já que ele também havia causado problemas para a família Lin antes. Mas, de repente, Lily se aproximou e perguntou onde Queen estava. Então ele disse que Queen havia entrado e pediu a Lily que a encontrasse, ao que Lily concordou. Enquanto isso, lá dentro, Queen batia o braço impacientemente. Ela então pensou em como estava arriscando toda a sua família por Riku, enquanto ele escondia uma mulher em casa. Determinada a obter respostas, ela decidiu confrontá-lo cara a cara. Mas quando o elevador se abriu, alguém saiu e lhe ofereceu uma flor. Ao aceitá-la, Queen se perguntou quem era ele, já que ela havia trancado o prédio completamente. Mas o homem lentamente tirou o chapéu e a cumprimentou novamente, jogando-o fora. Ao ver seu rosto, ela finalmente percebeu que era Crawford, mas que ele deveria estar morto. Crawford então explicou que a mão do inferno não era uma só pessoa e que ele não era tão fraco quanto os outros clones. Ao ouvir isso, Queen entendeu por que as informações sobre a mão do inferno sempre foram conflitantes. De repente, ele revelou que os outros não deveriam ter caído tão rápido e
afirmou que a compreensão de Queen sobre seres como Lily era incompleta. Ele avisou que Lily fora construída para destruir e que, no fim, se voltaria contra eles como uma purificadora do mundo. Com isso, Queen disse que ele parecia familiar e Crawford concordou. Em seguida, ele declarou que ele próprio era um purificador do mundo e a atacou. Ao ver sua mão enorme se aproximar, Queen congelou em choque, mas Lily chegou bem a tempo e avisou Queen para ter cuidado. Com isso, ela recebeu o impacto total do golpe e foi arremessada para longe. Imediatamente, Queen correu para ampará-la e perguntou se ela estava bem, mas Lily apenas a aconselhou a fugir, pois Crawford era muito perigoso. No entanto, Crawford ergueu a mão e perguntou se eles achavam que poderiam escapar. Em seguida, revelou que o prédio estava selado e ninguém poderia interrompê-los. Com os aliados de Queen fora do caminho, ele se virou para Lily e disse que ambos nasceram como purificadores do mundo, destinados a expurgá-lo. Acrescentou também que nasceram da missão do mundo e a convidou a parar de reprimir seu poder. Ao ouvir isso, Lily ficou confusa com o que ele queria dizer com missão. Então ele explicou que seu desejo de destruir era natural e que ela finalmente poderia liberá-lo. Suas palavras despertaram a curiosidade de Lily, então Queen rapidamente a advertiu para não ouvi-lo. Mas o interesse de Lily pela destruição começou a dominá-la. Observando isso, Crawford disse que era exatamente o que ele queria ver, mas Lily respondeu friamente que começaria sua destruição com ele e depois avançaria para atacar. Contudo, seu golpe o atravessou e ele explicou que aquele era o seu domínio, então ataques não o afetavam. Com isso, disse a ela para atacar Queen, que sempre a havia impedido. Lily então começou a agarrar a cabeça com dor, enquanto pensamentos conflitantes a invadiam. Apesar do caos dentro de si, ela conseguiu chamar Queen pelo nome. Então, desafiando a ordem de Crawford, ela o amaldiçoou e atacou. Vendo isso, ele percebeu que ela pretendia rejeitar sua oferta, então ergueu a mão para acabar com ela. Assim, seu golpe a atingiu em cheio, mas, para sua surpresa, ela sobreviveu e ele descobriu que ela havia se contido do lado de fora. Mesmo assim, ele disse que era inútil, já que aquele era o seu domínio, e ele queria ver quanto tempo ela aguentaria. Mas antes que pudesse atacar novamente, ele foi repentinamente atacado. Depois de ser forçado a recuar, ele perguntou quem era a pessoa, mas Sue apenas se virou para Queen e se desculpou pelo atraso. Crawford então percebeu que Sue pertencia a uma das famílias reclusas. Ainda assim, ele riu e disse que ela não tinha chance em seu território, mas Sue apenas sorriu com desdém e ergueu sua espada, dizendo que acabaria com seus truques mesquinhos. Com um movimento rápido, o espaço distorcido ao redor deles se estilhaçou como vidro. Incapaz de revidar, ele rapidamente invocou um portal de teletransporte para escapar, mas Sue se recusou a deixá-lo ir, então avançou. Quando seu ataque atingiu o portal, um grito de dor ecoou de dentro. Quando o portal desapareceu, Queen perguntou se ele estava morto, mas Sue disse que apenas o feriu e que ele era difícil de matar. Nesse instante, Lily abriu os olhos e perguntou qual poder Sue havia usado. Mas Sue disse a Lily para não olhá-la assim, já que o método de cultivo delas não era para ela. Mudando de assunto, Queen deixou de lado a provocação de Sue e perguntou sobre a situação de Shen. Em resposta, Sue disse que uma mulher com um poder terrível apareceu de repente no quarto de Rico, mas antes que Queen pudesse responder, as portas do elevador se abriram e ela ficou confusa com a garota à sua frente. Shadow então disse que ela foi enviada pelo Mestre Lin para cuidar de Riku e que Queen assumiria o caso depois. Ao ouvir isso, Queen aceitou as ordens do Mestre Lin, mas ficou irritada já que mais mulheres continuavam aparecendo perto de Riku. Portanto, Shadow garantiu que ela o veria em breve. Enquanto isso, dentro da casa, Riku ficou confuso quando Vera o abraçou de repente. Ela então disse que o estava ajudando porque seu corpo estava fraco e poderia sofrer danos permanentes. Ela também disse que ele deveria ter morrido, mas um poder que ela odiava o salvou, o que o deixou confuso. Mas, enquanto ela o abraçava, ele se sentiu melhor e se perguntou se a experiência de quase morte do jogo poderia afetar a realidade. Depois, ele a cobriu delicadamente, pensando em como ela o havia conhecido há pouco tempo, e mesmo assim, escolheu curá-lo. Mais tarde, enquanto estava na cozinha, ele ouviu a porta tocar. Olhando pelo olho mágico, viu as garotas, e Shadow se apresentou como Yuri, que fora enviada para protegê-lo. Rico então deixou Yuri entrar e perguntou sobre as outras, mas ela disse que precisava falar com ele a sós. Com isso, ele perguntou se ela era realmente do grupo Dragão e se ele estava em perigo. Para provar sua identidade, Yuri mostrou seu crachá e disse que Queen havia liderado a família Lin para impedir que inimigos o prejudicassem. Chocado, Rico perguntou rapidamente se tal incidente realmente havia ocorrido. No entanto, Yuri disse que as coisas permaneceriam calmas por enquanto e que seu grupo já havia coletado informações sobre ele. Os dados mostraram que ele havia terminado com Queen e não estava se envolvendo com ninguém, então ela perguntou quem estava na cama dele. Em pânico, Rico gritou que ela era sua namorada. Yuri então enxugou o rosto e calmamente pediu que ele falasse mais baixo, pois outros poderiam ouvir. Nesse instante, Queen bateu na porta e questionou Rico. Enquanto exigia respostas, Sua aconselhou
aconselhou a deixar para lá por enquanto. Lá dentro, Yuri revelou a Rico que tudo começou com o mundo completo, o que o deixou confuso. Então ela confirmou que o jogo não era apenas um jogo. Ela então disse que 10 anos atrás, sinais estranhos foram detectados e inicialmente interpretados como prova de vida alienígena. Mas, após serem decifrados, descobriram que o sinal vinha de outro mundo e carregava um aviso importante. Com isso, Rico ficou atônito ao ouvir a mensagem que dizia que seus mundos se fundiriam e uniriam tudo em um só. Depois de ouvir isso, ele entendeu por que o mundo completo foi lançado agora, mas também perguntou como eles sabiam que o sinal era real. Yuri disse que eles duvidaram no início, mas com o tempo, mais pessoas começaram a demonstrar poderes estranhos. O ambiente do planeta também começou a mudar e todas as nações concordaram que a fusão era inevitável. Portanto, o mundo completo foi construído para facilitar a adaptação, mas alguns queriam reivindicar recursos antes que os mundos se fundissem. Assim como o jogador mais forte, ele se tornou um alvo e teve que se juntar. Ué, você assistiu o vídeo até aqui e até agora não se inscreveu no canal? Que isso, mano, você tá vacilando, hein? Bora, meu filho, se inscreve aí pra me deixar muito felizinho, hein? Ao grupo dos dragões para sobreviver e proteger seu país. Ao ouvir isso, ele se sentiu sobrecarregado, jamais imaginando que as coisas chegariam a esse ponto. Originalmente, ele entrou no jogo em busca de uma vida melhor, mas agora, com o poder em mãos, o mundo começava a mudar. Mas, como as mudanças eram inevitáveis e uma guerra poderia acontecer, ele sabia que não era hora de resistir, então ele finalmente concordou e perguntou o que precisava fazer. Ela então disse que ele só precisava passar no teste e que eles lhe dariam todo o apoio e treinamento necessários. Ela também o aconselhou a ficar por perto e evitar se juntar a qualquer família, embora ainda pudesse interagir com elas. Após entender isso, ele prometeu ser cuidadoso e a agradeceu por lhe mostrar a verdade. No entanto, ele pediu um tempo para decidir como explicar a origem de Vera, mas ela disse que não havia pressa e que ele deveria pensar em como explicar isso à sua ex-namorada. A menção disso o fez lembrar da expressão de raiva de Queen, que ele quase havia esquecido. Pensando nisso, ele perguntou a Yuri como seu status se compararia ao das famílias principais assim que se juntasse ao grupo dos dragões. Ela então disse que o grupo dos dragões supervisionava as famílias, então agora ele poderia falar com ela como um igual. Ao ouvir isso, ele se sentiu um tanto aliviado, mas de repente Vera acordou e imediatamente ela disse que estava com fome, o que o surpreendeu, já que ela tinha acabado de comer. Enquanto ele hesitava, Yuri disse para ele ligar se precisasse de alguma coisa, pois ela estaria esperando do lado de fora. Mas, ao sair, ela disse ao capitão que o vídeo havia sido enviado e que comparasse rapidamente os dados de Vera. Mais tarde, enquanto Rico cozinhava, Queen ligou para ele. Quando ele atendeu, ela pediu que abrisse a porta e disse que fazia muito tempo que não provava sua comida. Depois de entrar, ela começou a ajudá-lo e o lembrou de que o molho picante havia acabado. Então, ela disse que havia uma garrafa nova no canto direito da geladeira. Quando ele verificou, ficou surpreso e perguntou como ela sabia. Enquanto picava os ingredientes, ela disse que era um hábito depois de morarem juntos por 3 anos e que só havia verificado o quarto dele por segurança. Ela então notou a geladeira vazia, a cozinha engordurada e as roupas amassadas, como se a vida dele não estivesse indo bem. Ao ouvir isso, ele respondeu que ainda não estava acostumado. Enquanto a panela esquentava, ele perguntou se o que Yuri havia dito era verdade. Ela então confirmou que vários assassinos ocidentais poderosos haviam aparecido e que a família Lin havia sofrido baixas. No entanto, ela disse para ele não se sentir culpado, já que o mestre Lin havia errado em usá-lo como isca antes. Ao ouvir isso, ele disse que não queria falar sobre o assunto, pois tudo aquilo era passado. Mesmo assim, ela o lembrou de que o mundo estava mudando e o futuro da família Lin era incerto. Ao se aproximar, ela disse que queria ser egoísta. Com isso, ela o beijou e sussurrou em seu ouvido que o escolhia em vez da família Lin. Mas ele disse que o mestre Lin não concordaria e que ela tinha um dever como filha mais velha da família Lin. Ela então confessou que não queria nada e que todas as suas versões eram reais. Ao ouvir isso, ele soube que ela era sincera, pois podia ser mimada por ele, mas ainda assim racional como filha da família Lin. Portanto, ele disse que apoiaria sua escolha, mas não se juntaria à família Lin. Mesmo assim, ela concordou em ouvi-lo. Deixando isso de lado, ela o incentivou a contar o que estava acontecendo com a mulher em seu quarto. Mais tarde, eles começaram a preparar a refeição enquanto Vera esperava ansiosamente. De repente, Queen percebeu que Vera havia mudado de adolescente para criança, mas Rico não fazia ideia do porquê. Deixando isso de lado, ele disse a Queen para parar de encará-la, já que ele jamais faria algo importante
próprio com uma garotinha. Após a refeição, Queen ajudou a limpar o rosto de Vera, pois ela estava cheia e suja de tanto comer. Nesse momento, Yuri disse que a equipe dele chegaria em breve, então Rico deveria se preparar, e ele concordou. Mas Yuri disse que eles tinham assuntos particulares para discutir, então sua namorada deveria levar Vera para fora primeiro. Rico, porém, avisou Yuri para não ouvir a conversa deles se fossem trabalhar juntos, e ela concordou que isso não aconteceria novamente. Depois, Rico pediu a Vera que fosse lá fora com Queen por um tempo, mas ela recusou e o abraçou forte. Então, enquanto Queen fazia beicinho lá fora, ele gentilmente pediu a Vera que fosse obediente e prometesse cozinhar algo delicioso. E, mesmo assim, ela se recusou e começou a liberar seu poder. Percebendo isso, Yuri imediatamente perguntou o que estava acontecendo. Contudo, Riku rapidamente acalmou Vera, deixando-a ficar dentro de casa, mas Yuri se perguntou se a energia estranha vinha dela. De qualquer forma, Riku perguntou se Vera poderia ficar, já que ouvir em sua forma atual não seria problema. No entanto, Yuri disse que se Vera ouvisse algo confidencial, deveria permanecer sob vigilância e revelar sua identidade. Sem outra escolha, Riku decidiu revelar a verdadeira identidade de Vera e esperava que eles não ficassem muito chocados. Pouco depois, a equipe de Yuri finalmente chegou. Os líderes disseram que ele era Peter e atrás dele estavam Theo de capuz e Logan com cabelo curto. Ao apertarem as mãos, Riku disse que Yuri o havia informado e pediu a Peter que compartilhasse algo novo. Vendo a rapidez com que Riku estava se adaptando, Peter decidiu não perder mais tempo. Ele então explicou que as habilidades sobrenaturais eram classificadas como de terceira categoria, segunda categoria, primeira categoria, super categoria e catástrofe. Com isso, todos os membros da equipe possuíam habilidades de nível catástrofe, pelo menos por enquanto. No entanto, isso fez Riku se perguntar o que Peter queria dizer com por enquanto. Peter então disse que poderes além da catástrofe são suprimidos e que famílias antigas permanecem em silêncio para manter a paz. Ao ouvir isso, Riku perguntou sobre poderes além da catástrofe, quem apoiava o grupo dos dragões e os laços com o ocidente. No entanto, Peter disse que as perguntas de Riku envolviam segredos profundos, então ele precisava responder às perguntas deles com sinceridade primeiro. Ele então disse que não encontrou nenhum registro de Vera e perguntou quem ela realmente era. Em resposta, Riku revelou que Vera não era deste mundo. Ele disse que no mundo completo, certa vez lutou contra Vera em um templo para reivindicar a herança dos deuses. Ela era a terrível deusa do salão e ele morreu lutando contra ela, mas quando acordou mais tarde, descobriu que Vera havia aparecido de alguma forma em sua sala de jogos. Ao ouvir isso, Peter ficou atônito ao saber que Vera era uma divindade e jamais imaginou que tais seres desceriam dessa forma. Mas Riku acrescentou que o uso de energia parecia alterar seu corpo e personalidade. Depois de entender isso, Peter concluiu que a fusão entre os mundos já era mais profunda do que eles esperavam, então disse a Yuri para contatar a sede imediatamente, e ela concordou prontamente. Depois disso, Peter explicou que os membros mais fortes das famílias reclusas dependem do cultivo, enquanto os sem talento são descartados. Com o tempo, eles se tornaram fundadores de famílias aristocráticas, como os Queens e os Suis. Enquanto isso, o grupo dos dragões é apoiado pelas famílias reclusas de Yuan, Rong e Nan. Peter explicou que os seres sobrenaturais comuns têm um limite de nível de catástrofe, e os cultivadores ultrapassam esse nível através de estágios, desde a aquisição até a ascensão. Enquanto Riku se instalava em Vera, Peter disse que eles vieram recrutá-lo e testar seu potencial de cultivo. Ele pegou uma bússola e disse que se Riku tivesse aptidão, poderia se juntar a uma das 3 grandes famílias antigas. Embora Riku entendesse, perguntou o que aconteceria com os assassinos ocidentais que tentaram atacá-lo. Peter então disse que o Purificador do Mundo apenas culpou os poderes orientais e buscou recursos de outros mundos para enfraquecer a nação dragão. Então, depois de ver a habilidade de Riku, eles tentaram matá-lo, mas eram fracos, e as famílias reclusas o manteriam em segurança. Após explicar isso, ele instruiu Riku a colocar a mão na bússola. Enquanto a bússola brilhava, ele explicou que a aptidão para o cultivo tinha 8 níveis: mortal, santo, divino e imortal. Logo, a bússola brilhou intensamente. Então Peter deduziu que o resultado era a aptidão de classe santo. Inesperadamente, a bússola rachou e se quebrou. Vendo isso, Riku imediatamente perguntou o que significava. Peter então disse que ela não suportaria seu poder e que sua aptidão era pelo menos de santo, mas que algumas famílias poderiam prejudicá-lo ainda mais agora. Antes de partir, ele disse a Riku que eles precisavam contatar as 3 grandes famílias e pedir proteção especializada. Portanto, ele disse a Riku para ficar em casa até que as famílias ancestrais viessem buscá-lo. Depois que eles partiram, Riku ficou atônito com a rapidez com que tudo aconteceu. Antes que pudesse pensar, Vera acordou e perguntou se era hora de comer. Ao ouvir isso, ele suspirou, pois o apetite dela estava aumentando e ela havia encolhido novamente. Infelizmente, quase não havia comida em casa, então ele usou seu relógio para contatar Queen e pedir que ela comprasse algo. Mais tarde, enquanto Vera comia, Riku perguntou a Queen se sua família havia sido testada quanto à aptidão
aptidão para cultivo. Além disso, perguntou qual era a classificação dela. Em resposta, ela disse que provavelmente também era de classe santa, o que o surpreendeu, pois coincidiam. Vendo sua reação, ela suspeitou que o resultado dele também coincidia com o dela. No entanto, ele disse que a bússola quebrou no nível santo e que seria retestada pelas famílias principais mais tarde. Deixando isso de lado, ele perguntou por que as famílias reclusas não a haviam acolhido, apesar de sua rara aptidão para a classe santa. Ela então disse que forasteiros raramente a possuíam, mas sua família escondia sua linhagem de classe santa. Vendo a expressão surpresa de Rico, ela disse para ele se acalmar primeiro. Depois disso, ela disse que tudo começou quando um ancestral encontrou um reino secreto com um tesouro que atraiu o apoio da família reclusa. Depois, muitos tentaram se apoderar do tesouro, mas apenas a linhagem Lin podia entrar, então continuaram enviando pessoas. Porém, todos que entraram morreram depois de sair, e Queen se tornou a única descendente direta da família. Então, se ela tivesse aceitado a ajuda da família Nan, teria sido enviada para o reino, mas escolheu viver. Ao ouvir isso, Rico entendeu porque ela permaneceu do lado de fora e porque a família Lin escondeu a verdade. Contudo, ela disse que ficou não apenas por isso, mas também por ele. Ao ouvir isso, Rico perguntou se ela iria para a cidade de Ping, mas duvidava que a deixassem ir ou se envolver. Queen então disse que a família Nan a havia pressionado por 2 anos, já que o reino reabriria em breve, e poderia revelar porque os herdeiros Lin morreram. Portanto, ele perguntou se ela iria com ele até as 3 famílias, e se deixar o clã Lin por outro seria sensato. Em resposta, ela disse que as famílias Lin e Nan ainda tinham influência, mas os 3 clãs a apoiavam. Deixando isso de lado, ele perguntou exatamente qual era o tesouro no reino secreto da família Lin. Em resposta, ela disse que era uma poção espiritual que podia prolongar a vida indefinidamente. Depois de entender isso, ele se levantou e perguntou como ela sairia dali com ele, enquanto os membros do clã Lin observavam de todos os lados. Mas Queen disse que ainda poderia sair fingindo ser uma convidada da família Wu e que tinha uma carta na manga. No entanto, Vera se jogou nos braços de Rico, então ele a lembrou de que ela tinha acabado de comer. Vendo isso, Queen fez beicinho e Rico se sentiu impotente por ela estar com ciúme de uma criança. Em resposta, ela o lembrou de que ele ainda não havia lhe contado sobre a origem de Vera. Rico admitiu que quase havia esquecido. Depois de um tempo, ela finalmente descobriu que Vera era uma NPC e que Riku podia usar magia de jogo na vida real, mas ele pediu que ela mantivesse segredo, já que ele nem mesmo havia contado ao grupo de dragões que podia usar magia. Ouvindo isso, ela ficou curiosa e perguntou se poderia ver. Concordando com o pedido dela, ele começou a conjurar fogo da mão. Vendo isso, ela comentou que ele havia dominado o poder daquele mundo e perguntou se ele também poderia invocar equipamentos divinos. Percebendo que nunca havia tentado isso antes, Rico ergueu a mão e se concentrou. Logo, um portal apareceu e ele pensou em seu equipamento divino que poderia ajudá-lo na realidade. Não muito tempo depois, ele exclamou que a invocação havia funcionado, pois uma espada emergiu do portal. No entanto, ele viu sua lança aparecer, mas estava quebrada, o que significava que não havia funcionado completamente. E embora os equipamentos divinos pudessem se curar, ele se perguntou quanto tempo levaria. Com isso, Queen disse que as 3 famílias provavelmente poderiam restaurá-la, e agora eles sabiam que o mundo inteiro poderia cruzar para a realidade. Assim, o objetivo deles agora estava claro: alcançar o núcleo da família e aumentar seu poder no jogo. Enquanto isso, do lado de fora, Lau recebeu a notícia de que Queen estava com Rico e que o grupo de dragões estava próximo. Ao ouvir isso, ele simplesmente instruiu seus homens a permanecerem em prontidão. Ao mesmo tempo, o grupo de Jen foi visto correndo em direção ao prédio. Quando Lau os avistou, imediatamente os confrontou e perguntou o que estavam fazendo. Ao perceber que era Lau, Mei explicou rapidamente que não tinham mais intenções. Lau concordou, mas disse que deveriam estar na mansão Lin, não ali. Jen então disse que Lau deveria saber o objetivo deles e que eles só queriam conversar com Rico. Em resposta, Lau concordou, mas disse que o grupo do dragão estava perto, então ele não interferiria se a paz fosse mantida. Ao ouvir isso, Jen ficou chocado que o grupo do dragão tivesse chegado sem ser notado. Não muito longe, um homem apareceu de repente e disse que a família Lin ainda mantinha seu prestígio. Ignorando a atenção, ele perguntou onde estava Rico. Ao vê-lo, Lau perguntou se ele era da família Du, mas o homem apenas disse que já tinha ouvido falar dele. Disse que Lau estava perto da formação central, mas continuava sendo um mordomo da família Lin e até recusou a família errada. Então, enquanto desembainhava sua espada, o homem chamou a decisão de Lau de tola. Contudo, ele revelou ser Xin, da família Du, e ordenou a Lau que entregasse Rico rapidamente, pois o patriarca o queria. Lau sabia que a família Du era agressiva, então disse que o assunto estava acima de sua alçada e instruiu Xin a falar com as famílias do andar de cima. Ao ouvir isso, Xin voou em direção ao prédio, não querendo que as famílias principais agissem primeiro. Antes que pudesse avançar, uma voz vinda do telhado o fez parar. Um monge desceu e disse que o abade do templo Bao queria se encontrar com Riku. Ao ouvir isso, Xin zombou, perguntando se o silêncio deles havia encorajado outros a bloquear
bloquear a família Du. Com isso, os dois se enfrentaram. Embora o monge tenha bloqueado o primeiro golpe, Shin ergueu sua espada novamente, destruindo completamente sua barreira. Assim que o monge caiu no chão, Shin também aterrissou atrás dele. De repente, outra pessoa apareceu de cima e elogiou a habilidade de Shin. Em seguida, ele desceu e viu que a tigela do monge era especial, embora o monge fosse fraco. Dito isso, ele começou a notar que o clima estava ficando mais animado e deduziu que todos estavam ali por causa de Rico. Enquanto isso, Lau ficava tenso com a chegada de mais famílias ocultas e questionava suas intenções. Mas, de repente, uma voz anunciou que o grupo do dragão assumiria o controle e que quaisquer objeções deveriam seguir as regras antigas. Virando-se para a origem da voz, viram Yuri declarar que qualquer um que tentasse negociar a enfrentaria primeiro. Ao ouvir isso, Shin disse sem rodeios que já ouvira falar da força do grupo do dragão, mas nunca a enfrentara pessoalmente. Então, sem hesitar, avançou e atacou Yuri. No entanto, seu ataque foi desviado pela lança dela e a força do contra-ataque o fez tossir sangue. Ela então arremessou sua lança para o alto, que voou direto em direção ao corpo dele. Como resultado, Shin caiu no chão. Mesmo assim, Yuri calmamente puxou sua lança e disse para não se preocuparem, pois ela havia mirado longe dos pontos vitais de propósito. Com um olhar firme, ela olhou ao redor e perguntou quem seria o próximo. Mas, quando ela disse isso, os outros se calaram e se entreolharam. Sem que mais ninguém se manifestasse, ela ordenou que se retirassem rapidamente e evitassem causar problemas. No entanto, alguém a chamou e comentou que seu temperamento continuava o mesmo. Ao se virar, o homem disse que não se importava com o grupo dos dragões e que planejava testá-los pessoalmente. Ao ouvir isso, ela o reconheceu imediatamente como um membro da família Huang. Enquanto isso, Lau se lembrou de que a família Huang havia prometido casamento ao clã Xia, mas depois se voltou contra eles após sua queda e os reivindicou. Assim, muitos acreditavam que a família Huang estava por trás do massacre, e como a única sobrevivente, Yuri se juntou ao grupo dos dragões e procurou por provas, mas não encontrou nenhuma. Yuri então perguntou a Zane se ele pretendia morrer ali, já que matá-lo agora não teria consequências. Mas Zane apenas riu e avançou. Ao se aproximar dela, disse sarcasticamente que ela estava sozinha, portanto, ele se perguntava se ela realmente pensava que poderia matá-lo. Vendo seu ataque, Yuri rapidamente ergueu sua lança, mas a força do golpe foi tão grande que ela foi repelida. Além disso, ela percebeu que ele havia alcançado uma alma nascente, apesar do talento fraco, e perguntou que tipo de feitiçaria ele usava. Mas Anne apenas zombou e perguntou se o grupo dos dragões sempre se baseava em evidências. Provocada por suas palavras, Yuri retaliou com sua lança e gritou que descobriria a verdade. E enquanto avançava em sua direção, jurou que assim que a encontrasse, faria com que toda a família Huang fosse enterrada junto com ele. Mas Anne se manteve firme e começou a invocar magia em sua mão. Usando-a, ele colidiu com a lança de Yuri, e mesmo usando apenas a mão, seu poder conseguiu repelir a arma dela. Vendo isso, ele começou a comentar que a força do grupo dos dragões não era nada de especial, afinal. Ao ouvir isso, Yuri exalou bruscamente e murmurou que queria extrair informações dele, mas que agora não parecia mais necessário. Com isso, ela invocou seus clones e declarou que o derrotaria. Em um instante, Zane estava cercado. Yuri e seus clones atacaram por todos os lados, e com um golpe rápido, ela brandiu sua lança e atingiu Zane no estômago. Como resultado, ele caiu no chão. Tossindo, Zane a chamou de louca, mas acrescentou que ele era ainda mais louco. Então começou a reunir todas as suas forças restantes. Vendo isso, seus homens perceberam que ele havia queimado suas almas nascentes e fugiram enquanto Zane se preparava para explodir. Por outro lado, Yuri se recompôs e zombou de Zane por desperdiçar seu poder, dizendo que sua família era realmente perversa. Querendo provar seu ponto, ela invocou seu poder de dragão para fazê-lo enxergar a diferença entre eles. Ao ver isso, Zane ficou atônito, pois havia consumido muitas almas para alcançar a alma nascente, enquanto ela avançava com facilidade. Ao ouvir isso, Yuri avançou e disse que seu poder estava corrompido por meios malignos. Com a força de seu dragão, ela o golpeou e disse que ele não era digno nem mesmo de ser seu inimigo. Ao presenciar isso, Lau ficou impressionado com o poder dela e se perguntou se todos os membros do grupo de dragões eram como ela. Enquanto isso, no apartamento de Rico, Peter ficou surpreso ao saber que Queen também queria ir para a cidade de Ping. Ao ouvir isso, Queen perguntou se havia algum problema em ela ir. Peter viu que não podia impedi-la, então apenas a avisou para não atrapalhar a missão deles. Depois disso, ele ligou para seu colega para verificar a investigação. Monk então disse que havia se encontrado com todos e verificado o crescimento de Rico, constatando que todos os dados coincidiam. Satisfeito com isso, Peter disse a ele para ficar escondido e que enviaria alguém para o jogo se necessário. Ao mesmo tempo, o Mestre Lin ligou para Queen e disse que o reino secreto estava se abrindo, então perguntou sobre seus planos. Queen disse para ele não se preocupar, pois Sue e Lily se juntariam a eles e que esperava se reconectar com Riku agora que ele estava se aproximando da família Lin. Ela também planejava visitar a família Wu, seus aliados de longa data,
e confirmar a posição deles em primeira mão. Com isso, Mestre Lin concordou com o plano dela e disse que confiava em seu julgamento, mas ao ouvir a facilidade com que ele o aprovou, Queen ficou agradavelmente surpresa. Depois de algum tempo, Peter disse a todos para partirem. Mais tarde, dentro do carro, Rico perguntou se Yuri estava machucada, mas ela calmamente disse que era normal. Ao ouvir isso, Peter disse que Yuri havia encontrado alguém à sua altura, mas que esses eram apenas pequenos contratempos. Afinal, tudo neste mundo ainda estava sob o controle deles. No dia seguinte, eles finalmente chegaram ao prédio da Nação Dragão na cidade de Ping. Depois de pegarem o elevador, um homem chamado Yona os cumprimentou. Em seguida, ele se apresentou como Yona e o deu as boas-vindas ao mundo deles. Ao ouvir isso, Rico disse que na verdade tinha muitas dúvidas. Yona então disse que as respostas viriam, mas que por enquanto Rico teria que ficar na cidade de Ping até conhecer as 3 famílias. Além disso, o lugar de Riku estava pronto e ele teria a melhor sala de jogos, já que o mundo completo permanecia ativo. Com isso, ele poderia continuar aprimorando seu poder naquele mundo. Ao ouvir isso, Riku se perguntou se não era forte o suficiente para enfrentar as 3 famílias, mas mesmo assim decidiu obedecer. Mais tarde, ele foi escoltado até sua nova residência e perguntou se o local havia sido preparado para ele pelo grupo Dragão. Ao entrar na casa, os olhos de Vera brilharam de entusiasmo. Enquanto Vera pulava na cama, Yuri disse a Rico que Theo e Logan ficariam por perto para protegê-lo. Além disso, ela ficaria na mansão e ele poderia procurá-la a qualquer momento se precisasse de algo. Enquanto isso, na residência Wu, o irmão mais velho foi informado de que Jane e Mary haviam retornado. Ao entrar, Jane relatou imediatamente que não conseguiram estabelecer contato com Rico. Ele também disse que a família Lin agora controlava Maju com forte segurança e que até mesmo famílias reclusas estavam cercadas. Embora tivessem conseguido vigiar o apartamento de Rico, o grupo Dragão o encontrou primeiro e o levou para a cidade Ping. Ao ouvir isso, seus irmãos disseram que o encontrariam em breve se Rico estivesse na cidade Ping. No entanto, Jane acrescentou que Zane, do clã Huang, havia fundido 3 almas nascentes e estava próximo da transformação infantil, mas Yuri ainda o matou. Ao ouvir isso, o irmão deles pensou que Zane havia se superestimado, mas Jane acrescentou que Shin e um jovem monge tentaram alcançar Rico, mas Shin estava exausto e Yuri o pegou de surpresa. Ouvindo isso, o irmão mais velho perguntou se Shin havia falhado em usar as habilidades únicas da família Du. Jane disse que Shin não usou as habilidades da família Du, mas o irmão mais velho duvidava, então eles precisavam observar aqueles que vinham a Maju. Por enquanto, a melhor opção era esperar coletar informações e se preparar. Ainda assim, ele os incentivou a continuar treinando em todo o mundo e encontrar uma oportunidade para alcançar Riku. 2 dias depois, Riku acordou cedo. Sentindo-se um pouco desconfortável, ouviu Vera dizer que estava com fome, o que o fez sorrir. Depois, os dois se arrumaram e escovaram os dentes juntos. Mais tarde, enquanto ele verificava a geladeira, Yuri o notou e perguntou se ele sempre acordava tão cedo. Ele então disse que ela não precisava ficar acordada e perguntou se vigiá-lo sem parar era realmente necessário. Mas Yuri disse que era sua missão e que ele sabia do perigo, então ela tinha que protegê-lo. Ouvindo isso, Riku brincou dizendo que ela poderia muito bem dormir no quarto dele, e Yuri disse que não se importaria. Envergonhado, ele disse para ela esquecer, pois não se sentiria confortável. Mas Yuri o provocou, perguntando se ele tinha medo da namorada, e ela disse que nunca saberia. No entanto, ela foi repentinamente chamada de mulher má. Quando Yuri olhou para baixo, viu Vera batendo nela e mandando-a embora. Mesmo assim, ela acariciou a cabeça de Vera e disse que a pequena parecia não gostar dela, e Rico respondeu que Vera provavelmente não gostava de mulheres más. Mais tarde, na cozinha, Rico disse que estavam com pouca comida e perguntou se ela costumava estocar mantimentos. Mas Yuri disse que nunca cozinhava e geralmente mandava os guardas comprarem comida, então ela poderia mandá-los novamente. No entanto, Rico disse para ela esquecer, já que parecia que ela frequentemente causava problemas para sua equipe. Após terminarem de comer, foram verificar a sala de jogos. Lá dentro, Vera exclamou animadamente que também queria jogar, então Riku a lembrou de se comportar. Mas, de repente, a sala começou a se preparar para a ativação, o que o deixou confuso. Quando a contagem regressiva começou, ele percebeu que o jogo estava sendo iniciado automaticamente. Um instante depois, abriu os olhos e rapidamente se perguntou onde estava. Para sua surpresa, encontrou-se de volta à zona para iniciantes do mundo completo. Nesse momento, um enorme monstro apareceu de repente diante dele. Contudo, ele percebeu que havia perdido todo o seu poder e sabia que teria entrado em pânico antes, mas agora sentia-se confiante de que poderia enfrentar qualquer desafio com coragem, especialmente com Vera ao seu lado. Além disso, suas conquistas agora ultrapassavam 1 bilhão de pontos.